Expresso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Hoje, 18 de... Aqui, 18. 1º de abril de 2015. De maio, meu Deus. Isso foi mentirinha, 2 erros seguidos. Pô, essa produção tá me corrigindo aqui, tá certa, tá me corrigindo. Bom, então hoje, né, vou retificar aqui, né? Hoje, 1º de abril de 2015. Eu sou o Nelson Carneiro. De novo, 2 de maio. Hoje eu tô com a cabeça no mundo da lua. Hoje, 1º de maio de 2015. Não bebi não, irmão. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Bom, e hoje nós temos aqui uma programação importante, né? Nós queremos falar sobre o Dia do Trabalhador, né? O trabalhador. Trabalhador ou burrinho de carga? Essa que é a grande indagação, não é isso? Bom, eu quero cumprimentar aqui o nosso Christian Ferraz, diretor de programação, e também o presidente das organizações Fluminense, Alexandre Torres. Esse é o homem, hein? Bom dia, Pedrão. Bom dia, Zé Carlos Rocha. Tudo bem essa vinheta do Pantera cor-de-rosa, né? Mas não é cor-de-rosa não, aqui é cor de maço. Aí tá quadradinho. Bom dia, Nelson Carneiro. Hoje, dia 1º de 1º de abril? Vai, 1º de abril? Ele ia falar 1º de abril também. Tô brincando, não, rapaz. É dia 2, 1º foi ontem, sexta-feira, o Dia do Trabalhador. É que, aliás, ontem, 1º de abril, 1º de março, né? Março o quê? Março, abril... Maio, 1º de maio. Pô, hoje tá bravo, hein? 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tá parecendo... Mas, o Edson, meu amigo... Isso aqui tá parecendo... Bom, eu vou dar um bom dia pro mestre, depois eu vou falar sobre isso. Bom dia, mestre Vitor, bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, o Paulo e o Roberto nos transmissores. Bom dia, Pedro Louca, um bom dia a todos. Mas eu quero falar o seguinte, ontem, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu não acho que o trabalhador tem que comemorar. 1º de maio mesmo? 1º de maio. 1º de maio, né? Eu falei de abril, não, é 1º de maio. Foi ontem, Dia do Trabalhador, né? E eu acho que o trabalhador tem pouco a comemorar, né? Essa dificuldade que o Brasil vem atravessando. Nem Dilma quis cumprimentar. Meu irmão, que tá braba a situação, mas tá tudo bem. Tá certo, importante a saúde. Depois nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso sim, ô Carlão. Agora, você... Carlão, fala. Eu vi a foto lá da sua sogra. A Índia? Parabéns, a Índia. Que isso, rapaz? Ela, hein? Sua esposa do lado. Tá lá no Pantanal, Eu tenho um amigo que me falou que você tá tão carente que sair de casa tá beijando até cachorro na boca. Não, por enquanto essa não. semana. Então não. Não? Então não é isso. Então não chega tanto assim. Então é de Bial com... Tem 3 dias. Bial com Galvão. Não sei qual que é o Galvão, qual que é o Bial lá. Rapaz, ó, é brabo aquele negócio ali, Bial, beijinho, selinho, hein? Nós estamos aqui parados nessa estação aqui. Edson Oliveira, bom dia, Edson, obrigado pela sua presença. Muito bom dia, Nelson, bom dia aos amigos ouvintes. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Gostei do penteado, hein? Penteado novo, novo. Eu ia fazer um moicano, mas o Pedro falou que não, vai pegar mal. Então, mas eu fiz... Falou que o Pedro entende disso. Ele falou que é o salão fazer o cabelo. Pedro entende disso, tem a mão leve. Então eu quero dar um bom dia aí pra você, Nelson, pro meu amigo Zé Carlos Rocha, pro Pedrão, meu amigão, e também para todos os amigos ouvintes que estão sintonizados nesse momento em Sua Cidade e Seus Valores. Muito obrigado. Bom dia, vereador Marco Rodrigues. Satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Nelson. Não erra a data, por favor. Hoje é 1º de maio. 2 de maio. Hoje 2 de maio. 1º de maio foi ontem. Foi muito
muito engraçado essa, é brincadeira, hein? Vai, vai. Bom dia, Nelson, bom dia, Zé Carlos, bom dia, Pedrão, bom dia, Edson. É mais uma vez um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigado aqui. Nós estamos aguardando também a presença de mais um companheiro aqui, que é o Lúcio Carlos, né? E hoje nós temos aqui também a presença do nosso amigo João Gustavo, que, pô, acho que a sogra dele hoje não deixou ele vir aqui hoje. É brincadeira, hein? Eu acho que ele está curtindo o feriado, né? Dona Elza hoje não acha ele aqui. É verdade. Com a visita pra Dona Elza há mais de 2 anos, cara, desde a primeira temporada aqui. Puxa né? vida. Não é isso? Bom, hoje nós temos aqui nós temos algumas informações aqui a passar, né? Eu quero aproveitar aqui e passar aqui para vocês. O Instituto de Criança Léo de Sá abre inscrições para o projeto Jovens. Nós temos atitude que prevê ações educativas focadas na prevenção ao uso das bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas. Temos diversos voltados à valorização da vida, promoção de saúde e construção de valores pessoais, principalmente de crianças e adolescentes. Parabéns aí a Rosemary Frutuoso, né? Isso. E quero mandar aqui, dizer aqui que as inscrições abertas para o programa ficam na rua Zeferino Reis, 324, centro de São Gonçalo, próximo ao Shopping Boulevard. E o telefone é 982822185. Esse é o telefone, você liga e marca lá o curso que você quer fazer. E nós hoje estamos pedindo aqui a opinião de alguns amigos pelo WhatsApp, né? Que é o 999959153. Vamos ver se todos eles vão ter condições técnicas da gente rodar, né? Tem algum que vem com a voz muito baixa, etc. Às vezes acontece da gente não poder rodar. Mas aqueles que viram bem legível e tal, a gente vai tentar aqui rodar a sua opinião, né? Salário mínimo 788. O que dá para fazer, meu amigo? Difícil. Mas vamos para um destaque aqui da semana. Rapidinho, que a gente vai entrar nesse tema e vamos abrir aí o nosso telefone, vamos ouvir as pessoas aqui que passaram mensagem aqui sobre o Dia do Trabalhador. Eu acho que, nem Dilma encarou muito bem, não quis encarar o trabalhador dessa vez, não. E um fato inédito no país. Um governo do Partido dos Trabalhadores consegue dividir 2 centrais sindicais. CUT, né? E a Força Sindical. É brincadeira, isso é demais, tá? Seu destaque, vereador? Acho que o maior destaque dessa semana foi a ausência da presidente, né? Do pronunciamento dela no Dia do Trabalhador. Onde a gente sentiu a ausência, porque isso nunca aconteceu, acho que na história do nosso país. Né? Eu fiquei com o meu gravadorzinho próximo da televisão, mais de 1 hora e nada. Não, você estava com a panela na mão, que o povo me falou. Que você estava com a panela na mão. Foi uma pena. Eu acho que a presidente perdeu essa chance, né, de vir a público hoje falar diretamente com... Que eu digo que, assim, eu chamo o trabalhador do agente de transformação do nosso país, né? São através das pessoas que a gente consegue transformar a realidade do nosso país. E é uma pena a presidente não ter mandado nesse dia para todos os trabalhadores do nosso país uma congratulação, uma boa notícia, né? Reconhecer que esse país só se tornou o que se tornou pelos trabalhadores que de maneira digna e decente construíram e vem construindo a história desse país. Meu amigo Edson, você nem deve ter novidade, né? Não, porque, lamentavelmente, o fato que marcou realmente a semana, eu quero reiterar aqui a opinião também do vereador Marco Rodrigues, dizendo o seguinte: nunca antes na história deste país... Sem rufar os tambores, tá? Sem rufar os tambores, hein? Houve uma ausência tão marcante quanto essa no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, onde... a presidência da República não se fez representar, não veio a público
porque não tinha nada para falar, a verdade é essa, não tinha nada do que dizer. Vai dizer o quê? Né? Vai dizer que fez maldade contra o trabalhador, isso todo mundo já sabe, né? Então, esse fato foi muito marcante, histórico realmente na República Brasileira. A ausência do presidente da República, do mandatário da presidenta, no caso, num dia 1º de maio, e não se dirigir ao trabalhador, já que ela pertence a um partido que se diz do trabalhador, né? E, lamentavelmente, tivemos essa ausência, mas eu digo assim, lamentavelmente, pelo fato histórico. Mas eu gostaria de ficar com a maioria do povo brasileiro. Graças a Deus, nós não fomos obrigados a escutar baboseiras. Não, mas ela é sua presidenta, né? É sua. Bom, quero lembrar aqui um caso inédito. Nem o Sarney, que era o excomungado da sociedade, deixou de botar o seu bigodão lá na televisão. Meu amigo Lúcio, bom dia. Bom dia, Nelson. Não vou nem te pedir o destaque da semana, já vou logo te perguntando. Nem Sarney, quando era excomungado pela comunidade, deixou de falar no Dia do Trabalhador. Pois é, eu cheguei aqui e já ia falar isso que o Edson estava falando. Os 3 destaques dessa semana são o fato da Dilma não ter falado na televisão no Dia do Trabalho, né? Isso aí, ela não tinha o que dizer, e o medo do panelaço. A questão do brasileiro fuzilado na Indonésia também foi um assunto muito falado essa semana, né? Essa questão lá do fuzilamento lá do mais outro brasileiro. E eu acho também um destaque a saída da Marta Suplicy do PT. A saída dela do PT e as críticas que ela fez ao partido. Saiu rufando os tambores. Exatamente. Eu acho que esses 3 assuntos foram os mais destaques, os mais importantes dessa semana. Meu amigo, você desculpa que eu baixar o nível aqui, vir lá na minha origem. Baixar o nível não, desculpa que eu tirar daqui, lá na minha origem. Eu fui campeiro, né? Eu tirava leite e sempre tinha aquelas vaquinhas magras e às vezes alguma não resistia. A quantidade de carrapatos, né? Sabe o que é carrapato, né? Lógico. Bom, e aí você sabe que a vaquinha ia adoecendo, porra, aquele monte de carrapato a gente combatia, mas carrapato é um negócio de louco, é difícil de combater, né? Principalmente naquela época. E aí, sabe o que acontecia? A vaca morria. E daí 2 minutos, meu amigo, você podia procurar no couro da vaca e não tinha mais um carrapato. Então, quando acaba o sangue, irmão, é fácil, o carrapato sai correndo. Então é isso, quando ela viu que já não tinha mais teta, não tinha mais valor, não tinha mais ética, a postura que tenta manter não é coisa, o carrapato sai correndo, irmão. Eu nunca vi, me aponta um carrapato que tenha tentado permanecer no couro de um boi morto. Me aponta. Porque seria uma ironia a Marta Suplicy tantas décadas, né, no PT, só agora é que ela viu que é um partido que não tem ética. Foi igual a Dona Marina. Só agora, tantos anos. Foi igual a Dona Marina, mesma coisa. Pá, faltou fôlego, aquela teta, cortaram o leite, porque ela tinha pretensões, se pulou fora, porque se tem a oportunidade de ser candidato pelo PT no lugar da Dilma, ela tinha permanecido. Olha aqui, rapidamente, e aí que a gente diz, Lúcio, você aliás fala muito bem nisso, cadê a ideologia? Não existe ideologia. O que existe é fisiologia. Banditismo. Bom, agora eu quero chamar a atenção aqui. Nós temos algumas falas aqui pelo WhatsApp, também falando do trabalhador. Eu, sinceramente, o vereador Marcos, primeiro eu quero ressaltar a satisfação de ter pessoas como João Gustavo, né? O Dark Freitas. Meu amigo Dark. O nosso amigo que está na presença aqui, o Lúcio. Carlos. Que cada dia tem se destacado. Isso a gente percebe pelas pessoas que perguntam pelo Lúcio, como era com o Dark. O nosso amigo aqui, vereador Marco Rodrigues, que em momento nenhum restringiu qualquer assunto que eu tenha colocado em pauta, mesmo que corte na carne do parlamentar. Então eu acho que essa construção de um programa, Edson, que você sabe, Zé Carlos, são construção de um programa de 16 anos e que acaba de receber uma equipe dessa. E eu tenho amigos que hoje me criticam, me crucificam, quando lá atrás a gente sentávamos, e acho que é injusto, quando sentávamos na mesma mesa, discutindo as falcatruas do PSDB.
E essas pessoas que hoje são petistas, que hoje me crucificam, os antigos, novos não. O Dark pode me crucificar porque chegou agora, me conhece de pouco. Agora tem outros amigos que eu não vou citar o nome, pessoas íntegras, que merecem respeito que diz, vir crucificar um trabalho que a gente faz de crítica, dizendo que hoje estaria a serviço da direita. Não é verdade, porque vocês são testemunha, muitos são, eu acho que é injusto, que na época da falcatrua do PT, do PSDB, dos tucanos, da privataria, que era o nome dado na época, esse programa foi construído ao lado de petista do meu lado. E o pau comia em cima dessa atividade. E o pau comia como come aqui hoje. É verdade. Eu não mudei de lado. Acontece que o programa tem uma filosofia, não muda de lado. Mas tem todos, eu tenho na mesa petista, tem PSDBista, tem de tudo aqui na minha mesa que se engrandece, enriquece o debate. Agora não venha querer mascarar um trabalho que a gente faz, dizendo que esse programa tem lado. Aqui os tambores rufam mesmo, rufam na verdade. E o dia que os tucanos ou os pessoalistas assumirem esse poder e seguir a mesma reta, este programa terá a mesma linha. Com certeza. Porque o nosso projeto é ouvir a população, ouvir a verdade. E nunca, Lúcio, você está me conhecendo agora, eu Marco, ninguém me requereu um direito de resposta nesse microfone. Sabe por quê? Porque todos falam aqui nesse microfone. Não interessa a crítica. Então, eu acho que as pessoas têm que ser mais justas. Eu não quero dizer nem que ser irresponsável dizer isso, mas eu acho que elas têm que ser mais justas, porque a gente faz um trabalho para todos, não faço um trabalho para um. Se eu digo que hoje a Dilma falhou em não ter se pronunciado, isso não é problema meu, isso é problema dela. Mas que falhou, falhou. Não, eu não sei. Você acabou de dizer crítica, que foi bom. Então. O outro vai até lá. Agora, vir para a televisão dizer. De manhã todo mundo dizia que ela não ia falar porque ela não ia dar mole para panelaço. Bom, e não ia. Aí à noite, depois que ela foi para a rede social, disse que era uma calça riada na Globo. Pô, quem é que dá calça riada na Globo? Nada a ver. Se tem um grupo institucional do governo dentro da Globo, exatamente. Então não era para botar aquele Instituto Constitucional. Então eu acho que eu falei demais, mas eu só quero dizer que aqueles que dizem que o salário mínimo de hoje é melhor do que antes, há 12 anos atrás, você comprava uma lata de óleo, do que eu vou te dizer aqui agora, por 98 centavos. E às vezes na promoção até 78. Um litro de óleo custava 1,20. O açúcar custava 95. E hoje? Na minha tabelinha aqui, acabei de ver agora no supermercado, e não é supermercado de rico não, tá, irmão? É supermercado de pobre. Óleo lisa, não botei canola não, óleo lisa que alguns da esquerda dizem que isso é óleo queimado. É óleo queimado. Óleo lisa, R$3,79. Farinha de mandioca, meio quilo, R$3,79. Absurdo. Aí você vê quanto que sai o quilo. 1 quilo de feijão, R$5,29. Arroz, R$2,19. Açúcar União, R$2,49. Leite, R$3. R$3. Café, R$19 o quilo. Doideira. Aí o cara vai dizer, não, é café pilão. Mas, pô, você quer que tome que café? Bom, patinho, que é uma carne acessível a quem tem um pouco mais e quem tem pouco menos, porque é uma carne limpa. R$9. Ó, tá na promoção, essa tá? É promoção, tá hein? na promoção, quer dizer tá muito barato, hein? Coxa de frango, R$9,99. Isso é coxinha, né? Agora você é trabalhador. Se não tiver dinheiro para comprar isso tudo, compra bucho, custa R$6,99. Mas já está caro demais. E essa é uma bucha que nós estamos na garganta, está na garganta do trabalhador. É verdade. Aí, doutor Marcos, não entrou aqui aluguel, não entrou passagem e apenas é 1 quilo de cada produto. Isso não dá para uma família passar um mês, com certeza não dá. Não é uma cesta básica. Não é uma cesta básica. E aí, o que vale de R$788 para uma família, por exemplo, de 3 pessoas? Nelson, só pegando um pouco do que você falou anteriormente, né? Em pouco tempo aqui de programa, né? A gente já pôde perceber e se posicionar de várias vezes de maneira sempre imparcial, né? Como você falou, a gente nunca restringiu pauta e a gente sempre falou do que tinha que falar.
porque eu acho que esse é o compromisso de uma pessoa pública, como hoje eu exerço um cargo público. Eu não posso fugir de nenhuma discussão, mesmo que muitas delas me desagradem. Verdade. Mas eu digo que assim, a verdade ela é ímpar, né? Ela não tem duas verdades. Então, se tá bom, a gente tem que aplaudir. Se tá ruim, a gente tem que reconhecer e melhorar. Porque o quanto antes a gente reconhecer o que tá ruim, mais cedo a gente toma a iniciativa de começar a mudar para buscar a solução para isso aí. E com relação a essa questão do salário mínimo, eu quero só chamar a atenção aqui para demonstrar a nossa imparcialidade, que quando uma das promessas do Lula em 2002 era elevar o salário mínimo para $100. As pessoas lembram disso. O salário, se eu não me engano, era R$220. Sim. Se nós pegarmos ao longo desses 12, 13 anos de governo Lula, nenhuma categoria, eu afirmo isso, nenhuma categoria no nosso país acompanhou a evolução do salário mínimo ao longo desses 13 anos. Se você pegar o que evoluiu o salário mínimo ao longo desses 13 anos, nenhuma categoria teve esse aumento, se você pegar de maneira acumulada. Então, foi na época uma promessa do governo do PT, que cumpriu a promessa, só que o problema maior, é por isso que eu digo que a gente tem que avaliar melhor nessa base do salário mínimo. Por quê? Cumpri um compromisso de campanha de botar o salário mínimo a $100. Só que junto com o salário mínimo eu levei tudo, também, todos os outros produtos na mesma proporção. Então, hoje eu tenho 788 que não me atende, mas cumpriu uma promessa lá atrás. É bem lembrado. Mas na mesma época eu tinha 220 que também não me atendia. É a mesma proporção. Então hoje, o que a gente precisa rever, e é uma discussão, como hoje a gente viveu aí o drama do Petrolão, né? Na Petrobras, a corrupção presente no Mensalão, no Petrolão, se fala muito em reforma política, né? Só que a reforma que eu acho que mais estruturante desse país seria a reforma tributária. Só que que eu tenho falado isso aqui ao longo dos programas, que a gente tem mania de ser sempre reativo ao invés de ser proativo. Hoje, por que se fala em reforma política? Por que se fala em distritão? Por que se fala nessa questão política hoje? Em função do problema que se teve, né? Teve o escândalo, teve a corrupção, então vamos fazer a reforma política. Mas a reforma que vai transformar a realidade desse país é a reforma tributária. Porque o grande problema, Nelson, e aí envolve uma série de questões, porque eu digo, a gente sabe hoje o custo que hoje o transporte interfere no preço dessas mercadorias. Com certeza. A carga tributária absurda que incide nesses produtos hoje. Então, é uma roda viva. Eu digo que é causa e efeito, né? Se você planta tomate, você colhe tomate. Se você planta chuchu, você colhe chuchu. A reforma trabalhista também. Também. Quando eu falo hoje reforma trabalhista, porque a gente tem que ver hoje a relação trabalho-emprego. Hoje também, eu digo que assim, nós evoluímos. Eu digo que assim, com a questão do Simples, com a questão... Evoluímos em algumas questões que facilitou o microempreendedor. Então a gente tem que fazer uma reforma macro, uma reforma tributária macro, para resolver de vez o problema das empresas, porque hoje foram criando ao longo do tempo, eu digo que assim, vacinas, né? Se criou o Vale Transporte, que foi uma vacina. Se criou o Simples, que reduziu a carga tributária questões sobre o pontuais, servidor, né? O Simples. Hoje, e é uma coisa que já se discute há muito tempo, é óbvio que no nosso país o trabalhador ele tem direitos fundamentais garantidos que a gente hoje é difícil mexer. Eu digo que assim, você tem que muitas das vezes estudar uma possibilidade de aumento ou benefício, porque a retirada disso causa lesões muito graves. Então, a gente precisa avançar numa discussão mais ampla, porque nesse período que eu milito na política, a gente tem percebido que nem tudo que a gente vê representa muitas das vezes a realidade. Nem tudo que você lê normalmente no jornal é o que representa a realidade. Porque a gente sabe que muitas das vezes induzem a gente a determinados caminhos que não são satisfatórios para a gente. Então hoje,
eu falo, a gente se apegou muito bem à questão do salário mínimo, mas hoje o nosso país vive um momento, Nelson, que eu digo que é assim, eu estou muito otimista com o momento que a gente vive hoje. Que eu digo que é assim... Mas permanecendo o quadro como está? Não permanecendo. não. Hoje, Nelson, hoje eu caracterizo, eu digo o nosso país numa seguinte situação. Nós estávamos com uma infecção grave e não sabíamos aonde era e o que era e o fruto dessa infecção. Sim. Correto? Então não sabia qual o remédio, qual a vacina, que tratamento fazia para poder curar disso. Hoje, o momento que a gente vive, a gente pode perceber isso, os ajustes que estão sendo feitos aí na economia, vai adormecer, porque eu digo que assim, o país não vai ter ingerência, o governo não vai ter ingerência sobre a situação para transformar ela de hoje para amanhã. Então, o que eu vejo? Chegou-se à conclusão hoje, está se chegando à conclusão no caso da Petrobras, está se chegando à conclusão da questão econômica, dos ajustes necessários, e aí encontraram a doença. Agora prepararam o antibiótico e vão dizer, vocês têm que tomar esse antibiótico aqui durante 15 meses. Amargo e ficar pra caramba. de repouso sem fazer maior Remédio esforço, ruim. esperar o período passar para que vocês ressurjam de novo das cinzas. Mas é certo. amargo o remédio, hein? Tá certo. Ô, Zé Carlos, tem uma participação aí tem pelo sim, WhatsApp? Zé vovozinho Carlos? aqui, vamos lá. Vovô Agliberto Mendes. Isso. Vamos passar aí. Vamos lá. Vamos aí, tá? É uma questãozinha técnica, a gente está adaptando aqui. Tá certo. Deixa eu ver aqui, Zé Carlos. Enquanto ele ajeita, só para dar um cortezinho rápido aqui. Tá falando. Já está falando. Bom dia, debatedores do programa, produção. Bom dia, queridos ouvintes. Aqui é Gilberto Mendes, o vovozinho. Eu vou ser bem curto e objetivo. Ô Nelson, eu imagino, né? Eu creio que R$ 788 deve ser mais ou menos o quanto custa um par de sapatos que usa esse pessoal aí do Executivo, do Legislativo e do nosso Judiciário. Então, não é necessário. Meu comentário é apenas esse. Um bom dia a todos. Palavra de Agliberto. Mas, Edson, eu estava atento aqui à palavra do vereador Marcos, e ele falava desse antídoto e também do antibiótico. Agora eu quero saber, onde está o médico para receitar esse antibiótico? Aonde está? A quem vai aplicar este remédio? Essa injeção. Muito bem, olha só, eu queria até aproveitar, corroborando o que o vereador Marcos Rodrigues falou com a gente aqui, dizer que também falta uma reforma, Marcos. Não só a reforma política, a reforma institucional, a reforma trabalhista, a reforma econômica. O que falta também, eu acho que é meio utopia o que eu vou falar aqui, falta uma reforma moral na política brasileira. Uma reforma moral urgente, né? Porque o que nós vemos hoje é um descalabro. Lamentavelmente, Marco, eu não consigo ficar tão otimista quanto você com relação aos resultados que possam trazer todas essas pontualidades que você colocou aqui, né, que nós sabemos onde estão localizados os focos de doença, porém, eu não estou assim tão otimista quanto a ação eficaz de algum medicamento, sabe? Porque enquanto na nata política estiverem essas pessoas, que eu não vou citar nomes aqui, todo mundo sabe quem são, enquanto eles estiverem comandando esse país, vai ser muito difícil da gente conseguir um antídoto eficaz e capaz de acabar com essas doenças. E a morosidade da justiça acaba premiando hoje, né, nesse caminho. É isso aí. Vamos ali mais uma declaração no WhatsApp do nosso amigo Leonardo, lá de Araruama. Grande Leonardo. Vamos lá. Toca a sua nela aí que vai dar, Zé Carlos. Bom, vamos tentar. Aí não, aí tá. Deixa eu ver aqui, Zé Carlos. De novo. Olha só, nós estamos tentando aqui fazer uma transposição vocal. Uma transposição vocal, mas é fácil. E daqui a pouco a gente vai. O WhatsApp, vamos ver se aqui agora funciona. É em cima, Nelson. Bom, vamos ver. Bom, vamos lá para uma gravação importante aqui. Vamos ver se a gente consegue rodar aqui. Nelson, aqui é o Leonardo Costa. Olha, sobre a pergunta do programa de hoje, a respeito do salário mínimo, eu desafio até 70. Só um minutinho. Olha só, a situação aqui. A situação aqui, ó, nós estamos estreando aqui o nosso WhatsApp, tá legal? Vamos aqui a declaração aqui importante, vamos lá.
Costa, olha, sobre a pergunta do programa de hoje, a respeito do salário mínimo, eu desafio a presidenta da República, que diz que teve uma política de valorização do salário mínimo, a viver com R$788. Eu acabei de comprar o botijão de cozinha, o gás de cozinha, por R$50, coisa que há 2 anos atrás eu comprava a 38. Quer dizer, em 2 anos, olha o que teve de aumento. E o nosso... Caio. Bom, os R$58 que ele falou? Não, R$50 o bujão de gás. R$50. E aí, Lúcio? Tivemos mudança mesmo, não tivemos? Pra pior, né, Nelson? Pra pior, né? Só essa semana foi divulgado que nós estamos tendo a pior desaceleração econômica em 20 anos, de acordo com o FMI. Folha de São Paulo, isso. Saiu agora no dia 30 de abril, a pior desaceleração econômica no Brasil em 20 anos, de acordo com o FMI. O Brasil foi ultrapassado essa semana também por dados divulgados pelo México, como o maior produtor de carros da América Latina. O Brasil, em decadência econômica, foi ultrapassado pelo México como o maior produtor de carros da América Latina. E a previsão de inflação pelo mercado, pela primeira vez, está acima de 8% de inflação para esse ano. Jornal O Globo, de 23/3 desse ano. Então, o mercado prevê uma inflação acima de 8% para esse ano. Isso aqui é resultado da incompetência do governo do PT, dos governos do PT. Tivemos aí, no final de até 2010, aí uma oportunidade boa para poder investirmos na infraestrutura do Brasil, para poder reduzirmos os gastos com os gargalos das ferrovias, nos portos, nas rodovias, e nada disso foi feito. O setor aéreo continua estrangulado e tal. Isso daí faz com que as mercadorias brasileiras fiquem mais caras ao serem comercializadas até no exterior. Um pouco do que o vereador Marcos Rodrigues tinha falado, essa questão também, além da reforma trabalhista, tributária e tal, essa questão de resolver esse custo Brasil, que é o custo com a infraestrutura arcaica ainda do país, principalmente dependente do modal rodoviário. A gente não tem investimento em trem. Por exemplo, trem-bala. O trem-bala que a Dilma Rousseff falou que ia fazer o trem-bala. Cadê o trem-bala? Bala perdida. Bala perdida, né? Foi mais uma mentira. Esse pessoal é muito mentiroso, é muito incompetente. Tem muita gente incompetente no governo, pessoas que estão ali apenas para aparelhar o governo, aparelhar o Estado, conseguir benesses para si próprio. Então, Nelson, é óbvio que vai dar no que dá. E a situação tende a piorar mais um pouco aí, segundo os economistas, os especialistas. Nós ainda, esse ano de 2015, vamos sentir ainda o preço dos alimentos vai aumentar mais um pouco, a inflação tende a ficar acima de 8%, como eu acabei de falar aqui, pela citação no jornal O Globo, previsão do mercado, e há quem defenda isso. Agora, cá entre nós aqui e ouvintes, quem defende uma situação dessa? Lógico que quem defende uma situação dessa é quem tem algo a ganhar, quem está ganhando e tem algo a ganhar, financeiramente que seja, ou em termos de projeção política dentro do partido, dentro do governo, em diretório regional, municipal do PT e de partidos da base aliada. Então é lamentável a pessoa se apegar a uma defesa quase que fanática de um governo incompetente, impopular, com uma aprovação de apenas 10%, é o que estava aí da Dilma, que nem pôde ir para a televisão no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nem isso ela pôde, teve que falar algumas mentiras pela internet. Então, tem gente que defende isso. E é o que você estava falando no início. Infelizmente, Nelson, algumas dessas pessoas, algumas pessoas até mais idiotas, até mais, assim, imbecis, criticam o programa, justamente por nós estarmos falando o que 90% dos brasileiros estão falando. Então, isso é lamentável, são pessoas que não respeitam a liberdade de expressão, odeiam a liberdade de expressão, odeiam a democracia, odeiam as pessoas e as próprias críticas ao governo. E talvez a verdade, né?
Exatamente, a verdade. Medo da verdade. Porque para eles a verdade é relativa. Para eles não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. Então você ser corrupto ou ser honesto é relativo. Depende, se você está no governo, se você está apoiando o PT, se você... É relativo essa corrupção, se isso é ruim ou é bom. Então, esse pessoal não tem ética, esse pessoal não tem o mesmo conjunto de princípios e de valores que nós temos. E é isso, por isso que eles ficam criticando, por isso que eles ficam até atacando e ofendendo, no caso, a sua pessoa e o programa, né, o programa, a mim mesmo, verdade. a várias pessoas eu não me ofendo. Eu acho que o projeto é que as pessoas usam o projeto, aqui nós temos esse projeto, e às vezes quem está nos conhecendo pode pensar que o projeto é oportunista. Uma coisa é certa, a gente não recebe dinheiro de governo nenhum para poder, nem de oposição. Nem de oposição. Agora eles, eu garanto que recebem subsídios, apoio, incentivo, dinheiro do governo. E muito desse dinheiro que eles recebem é dinheiro do nosso bolso. Tá certo. Não vem do dinheiro que o Lula conseguiu trabalhando, não, é dinheiro nosso, de nossos impostos. Tá certo. Bom, nós temos aqui a participação do secretário da Elso, né? Da Elso, né? Ele diz aqui: Nelson, bom dia, eu estou viajando. O salário mínimo nesse valor funciona mais como indexador do que como uma quantia capaz de garantir o sustento de quem quer que seja. Obrigado, Daelson. E agora, Zé Carlos, você tem... Tem gente na linha, o Carlinhos, lá do... Não, Santa Isabel não, Carlinhos, eu até esqueci o bairro dele, em São Gonçalo. Vamos lá, Carlinhos. Tá certo. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Carlinhos, cabeleireiro aqui, Nelson. Do Engenho Pequeno, né? Engenho Pequeno. Isso aí. Diga lá, Nelson, Carlinhos. eu quero parabenizar o programa aí. Quando fala que vocês são oportunistas, negativo. Vocês estão dando condições ao cidadão comum expressar o seu pensamento. Se está certo ou não, não sei, mas ele está expressando. Então o programa de vocês está de parabéns e felizmente são poucos. Era para ser muito mais. Aí, amigo, eu não sou o dono da verdade, jamais. Mas eu fico lembrando quando Vossa Excelência falou que a vaca lá de Jaguarembé, o carrapato estava em cima da vaca, e quando a vaca está morrendo aí que eles participam, eu, na minha ignorância, eu fico lembrando, não defendo nenhum partido. Já fui do PT, hoje partido já está escrito, partiu, não tem mais. Porque também a população não entende de política. A população tem que entender de política. Lá no sul do país eles falam política em farmácia, em açougue, em todo lugar. Aqui não. E esse cara é chato falando de política, quer falar de futebol. Mas a minha, quando você fala do carrapato, eu fiquei lembrando, naquele dia que foram às ruas no Brasil... Carlinhos, me permita. Eu disse o seguinte, que a vaca, quando ela acaba de morrer, daí 2 minutos você não vê mais um carrapato nela. E também não comparei a vaca a nenhum partido, só, entendeu? Eu sei, né? Mas eu queria pegar um trechinho, para me resumindo aí. Aquela primeira manifestação que teve no Brasil, o PMDB, com 6 ministérios, falou assim, a vaca está morrendo. Jamais a Dilma vai ter impeachment. Ele sabia que não. E se ela for impeachment, quem vai? Michel Temer, o presidente do Congresso, tudo faria do mesmo saco. Então, ele pegou, foram à luta, fizeram aquela manifestação no Brasil, algumas pessoas comuns participaram, mas não entende de política, quem foi mesmo, foi pessoas ligadas e tal. Sim. E aí, pegou mais 2 ministérios. A vaca estava morta, pegaram mais 2. De 6 foi para 8. Então, o que eu volto a dizer aqui, a população tem que entender de política. O custo de vida está muito caro e vai piorar muito mais. Porque a população, se a população dissesse, não queremos isso, final de papo. Ir para a rua de verdade, não queremos, não tem pedra, não tem arma, não tem nada. Não queremos mudança, mas o povo não entende isso, não dá. E aí, Nelson, eu despeço por aqui te agradecendo e perguntando o que, você podia botar uma pauta aí sobre, no outro programa, o voto distrital. Sim. E aí, ver se quem é a favor do voto distrital ou não. E eu perguntaria ao ilustre vereador Márcio Rodrigues, que ao final ele desse uma palhinha sobre o voto distrital, o que os ETIs acham sobre isso. Tá certo. Falou, meu? Tá bom, Carlinhos. Muito obrigado. Essa é uma pauta que a gente tem que amadurecer para fazer, porque na realidade a pauta do voto distrital, até os próprios reformistas disso ainda estão confusos ainda, e a gente tem que amadurecer mais, mas com certeza nós vamos, a sugestão do Carlinhos é válida, e o vereador a gente vai fazer aí na frente.
Mas eu também quero me amadurecer, porque na realidade o apresentador tem que ter um maior conhecimento também das coisas que estão que o rodeiam, né? E nós temos mais uma participação aqui sobre o salário mínimo, né? E, bom, Carlinhos, acho que... Caiu a ligação. Carlinhos, um abraço. Ô, Nelson. Obrigadão, Carlinhos. Aécio de Santa Isabel tá mandando um grande abraço, né? Obrigado, Aécio. Tá mandando um abraço também pra prima dele que tá aniversariando, a Maria Constância, tá lá em Saquarema curtindo o programa. Maria Constância está aniversariando hoje. A Morena Tropicana, segundo o Aécio de Santa Isabel. No segundo bloco, eu investi aqui no hoje, segundo né? bloco, nós vamos vir aqui cumprimentando as pessoas que estão aqui, né? Não, tem que haver mudança, né, Zé Carlos? Claro. E os aniversariantes também, nós vamos Erramos abrir. data, tudo, tá tudo bem. Tudo bem. Quem está ouvindo você agora, mandando um abraço para você, Nelson, é a advogada Elma Guimarães. Tá, ouvindo a gente lá no Alcântara. Obrigado, Elma, aquele abraço. E também está nos ouvindo aqui o Delamar França. Está tentando uma participação pelo WhatsApp. Isso. Vamos aqui uma participação do WhatsApp, meu amigo Pedrão. Vamos lá. R$ 778 em valor de salário mínimo que não dá ao trabalhador dignidade para manter a sua família. É um salário vexatório, uma vez que é inegável que vivemos uma inflação e os valores para uma pessoa se manter supera o valor fixado em muito. Bom, essa é a declaração da advogada Elma, advogada trabalhista, né? E ela participou aqui no programa passado, que essa foi uma grande participação que a gente teve aqui, e agradecemos a Elga Mansur, né? Doutora Elga Mansur, não é isso? Bom, Zé Carlos, tem mais alguma informação aí? Não, por enquanto não. Estamos lembrando nosso telefone 21 25 30 90, né? Nelson, tá certo. Assim, o Marcos. Só uma colocação, Nelson. Eu digo que assim, por que você colocou anteriormente, por que o programa nunca recebeu nenhum, como é que você usou até uma expressão, nenhum direito de resposta. Isso. Até porque você sempre manteve, nunca isso aconteceu, porque você sempre manteve os microfones abertos do programa para quem quiser vir aqui se expressar, se esclarecer, ou todos de qualquer fato. E até essas pessoas que questionam hoje, deixa claro para elas que o programa também está aberto para elas virem sentar à mesa conosco aqui para discutirmos essas questões, porque eu costumo dizer que o que é certo, o que é errado. E aí, para mostrar a imparcialidade do que a gente fala aqui, eu digo que é assim, nós viemos de dois governos, né? Um governo primeiro do PSD, que nos trouxe conquistas econômicas, na área econômica. Nós tivemos o PT, que nos trouxe conquistas nas áreas sociais. E hoje, eu acredito, dentro do que a gente está falando aqui, nós precisamos de um novo governo para esse país, um governo que faça uma reforma, como o Edson falou, institucional, que tenha coragem, Nelson, de trazer, porque eu digo assim, a gente fala muito aqui em 39 ministérios, em secretarias especiais, o que a gente tem visto ao longo dos anos? Até aconteceu isso, se eu não me engano, foi no governo Collor, ele diminuiu o ministério de 30 para 17, mas aí criou 13 secretarias especiais. É verdade. E aí é como se disfarçasse o nome. Hoje, eu no final de semana assisti ao Delfim Neto no programa da Band, uma entrevista até muito interessante. Nunca ouvi tão sincero. E com muita imparcialidade na minha visão, onde ele demonstrava, e eu fiquei surpreso, que a gente não para refletir, Edson, a quantidade de fundações, autarquias, secretariados, eram da ordem de 300 instituições, 300 cargos similares a um cargo de ministro. Como é que uma máquina, meu Deus, pública como essa, pesada, vai dar as respostas que a sociedade precisa? Então a gente precisa hoje, não só em âmbito federal, mas sim estadual e municipal, de governantes que tenham coragem de cortar na pele, e porque a solução é sempre para o povo, é aumentar imposto. A solução correta e definitiva seria reduzir os gastos públicos e a máquina pública para que tornasse ela menos lenta, menos burocrática e mais eficiente. Bom, vamos ao ouvinte, tem um ouvinte na linha? Alô, bom dia. Bom dia, Carneiro. Ô, dona Luzia, tudo bem? Graças a Deus de você. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Dá um abraço dessa turma aí. Isso, vamos lá pro salário mínimo. O que se faz com R$ 788 por mês? Ó, presta atenção. Sabe por que a gente ganha R$ 788?
Você não sabe. Não, mas diga lá. Então, por quê? Luzia, baixa o seu rádio aí, Luzia. Tá dando interferência aqui. Baixa lá. Peraí, calma aí. Mas não precisa jogar fora o rádio, não. Calma aí. Agora, tá bom? Bom, agora sim. É. Diga. Tá. Então, ó, se não tivesse vereador nem deputado, fosse parlamentarismo, todos tinham que ganhar igual. Porque se o vereador e o deputado é funcionário também, ele tem que ganhar o salário igual do povo, porque ele é empregado do povo. Eu não sou empregada do povo. Eles são empregados do povo, tem que ganhar igual o povo. Então, sabe o que vai acontecer com esse Brasil que nós estamos aí? O motorista, como vocês que têm carro, quem tem carro, vai pagar o Brasil para a Petrobras levantar, porque lá na Suíça o banco está falindo, porque não estão mandando dinheiro para a Suíça. Então, o cara lá da Suíça, ele é igual o pastor de igreja. Ele tira 10% de cada conta dos caras que já manda pra lá conta suja. Pra manter a conta, ele tem que dar 10% pra ele. Como tem pouco ladrão no Brasil, lá na Suíça tá falindo. Então, Carneiro querido, eu vou falar uma coisa pra você. Trabalha para 20 comer de noite. Enquanto o mundo for assim, não vai, o trabalhador não vai ganhar. Porque o trabalhador que trabalha de verdade, que são trabalhadores de verdade, ele não tem valor nenhum. O que tem valor é pistolão. Pistolão não é funcionário, não é nada. É só vigarista que está no cargo político. Tem que acabar tem que ser parlamentarismo, acabar com esse negócio de democracia, que é a maior mentira do mundo. Tá certo. Tchau, querido. Um abraço. Bom final de semana para vocês. Jesus abençoe sempre vocês. Obrigado, Luzia. Bom, é isso aí. Bom, aqui, Celso Arduino, que está nos ouvindo lá no Alcântara, que a gente manda um abraço, ele diz assim: quanto ao salário mínimo, a gente sabe, é ridículo. O próprio Lula, na época da presidente, disse que se mataria, pois seria impossível sobreviver com o salário mínimo do Brasil. O João Figueiredo também disse que daria um tiro na cabeça, né? Aqui morreu? Já morreu. Bom, a nossa realidade é essa: indignação, desespero, revolta e sem perspectiva, enquanto o governo rouba as riquezas do nosso país que nós contribuímos ao longo do tempo. É lamentável. Forte abraço. Ô, Nelson, Celso Arduino. Celso, em contrapartida, hoje nós estamos aqui realmente com a razão em discutir a coisa do salário mínimo. Em contrapartida, hoje estamos entrando num processo recessivo no Brasil, onde o desemprego aumenta gradativamente e velozmente. Então, que coisa é essa? Será uma espécie de chantagem? Quer dizer, você está falando mal do salário mínimo, está ruim de ganhar salário mínimo, o salário mínimo é pouco, e cadê o emprego? Vai ficar sem emprego. Olha só como é que é a situação que nós estamos vivendo, Marco. Não é? Eu acho que é complicado isso demais, porque o processo recessivo hoje no país está causando um desemprego em massa, em vários setores da economia do Brasil. Ô Edson, saiu essa semana, o desemprego no Brasil subiu para 6,2%. Em março. Isso é número do governo. Maior taxa desde 2011. Desde a Diese. Uma fonte realmente eu não anotei. Mas subiu para 6,2% em março, a maior taxa de desemprego desde 2011. Hoje, Edson, só para colaborar, hein, Nelson? Só para colaborar com um cenário que a gente está vivendo hoje, que eu costumo dizer que é assim, hoje é reflexo de ontem. Eu falei aqui ao longo de muitos programas, Edson, que nós temos que deixar de fazer política e fazer governo. Muito bem. Eu falo isso muito na Câmara de São Gonçalo, falo isso por onde eu ando, porque nós hoje estamos sofrendo consequências de ações políticas pretéritas e não ações de governo. Porque o que é que nós vimos nos últimos anos? A gente escuta nesse país, vou pegar um exemplo claro aqui, da questão da matriz energética, que tem que se investir na matriz energética do nosso país. E não foi se investido ao longo dos anos. Em 2013, quando era um período pré-eleitoral, que esse país
sobreviveu a uma crise mundial, nadava de braçadas na frente dos outros, vinha crescendo absurdamente. O que aconteceu? E que o problema lá fora era marolinha? Era marolinha. O que aconteceu com o nosso país? No momento de seriedade, quando o político deveria ter ido para a televisão e dizer para a população, nós não investimos na matriz energética, nós precisamos economizar a energia elétrica, porque senão nós vamos pagar essa conta lá atrás. O que o governo federal fez? Ao invés de fazer isso, foi lá para o setor elétrico, subsidiou o setor elétrico em quase 12 bilhões, reduziu em 2013, todos lembram, a conta de energia elétrica. Sim. A presidente foi para a televisão para estimular o consumo de produtos elétricos, eletrônicos. Começou a isentar todo mundo. Começou a isentar todo mundo. IOF, mas o cacete é o que eu falei aqui. A gente tem promessas fantasiosas de como passagem de graça, isso de graça. Não existe almoço grátis. Não existe, gente. Alguém tem que pagar essa conta. Você tem que tirar de algum lugar para cumprir essa promessa, ou esse desafio que você tem. Todo mundo comprou carro, esse vereador, e hoje tem que vender o carro para encher um tanque de gasolina. É verdade. Então hoje... É verdade ou é mentira? A prestação de um carro hoje, que vendeu há 5 anos, desculpa de eu te cortar, você encosta seu carro hoje na bomba de gasolina, é quase o valor daquilo. No mês é o valor da prestação do carro. Verdade. Então hoje... E os juros também subindo também, né? É o que eu... Só 13 e pouco, doutor. Subiu agora a Copom, né? É o que eu digo hoje, gente. Enquanto a gente não entender e não parar para refletir para a realidade que nos assola hoje, por que, Edson, que eu falo que eu sou otimista, que eu estou na política porque acredito que é possível da gente transformar essa realidade. Porque senão eu não estaria aqui. Eu digo hoje, eu não posso mudar o meu país, mas hoje estar ao meu alcance, mudar a realidade da minha cidade, o poder legislativo local, que tem que começar por ali. Eu acho que a mudança que pode ocorrer na nossa sociedade, como o Carlinho falou, concordo falou com muita propriedade. O povo tem que discutir mais política e menos futebol. As mudanças, elas começam na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. É verdade. Então hoje, eu digo que assim, o exemplo não é a melhor forma de convencimento, não é a única forma de convencimento. E aí, nós precisamos hoje de ter políticos dignos, decentes e corajosos. Porque eu digo, nós estamos comemorando hoje o Dia do Trabalhador, correto? Todo mundo hoje acha no direito, e eu acho que é um direito de cada um, de ir para a rua falar de polícia, de político. Eu digo para todo mundo, sou político e tenho orgulho de ser político, porque eu me orgulho da minha atuação, do meu mandato, da pessoa que eu sou. Quando falam de político, em nenhum momento me agride. Por quê? Eu sei do meu valor e do meu conhecimento e da minha atuação, e faço questão muitas das vezes de publicizar isso, de vir aqui à rádio discutir qualquer tema, de ir na Câmara de Vereadores não me furtar de nenhuma discussão. E é assim que se faz política. Com certeza. É se discutindo, é se construindo. Essa semana, eu e o vereador Marlos, na Câmara Municipal de São Gonçalo, nós criamos um projeto de resolução onde vamos construir, ouvindo a população, com todos os setores de São Gonçalo, a São Gonçalo que nós queremos ter em 2035, para começar a fazer hoje. É um projeto, tem que ter planejamento. Então hoje, para discutir com toda a cidade. Então, eu acho que a gente precisa fazer, tenho certeza, precisamos ter políticos de coragem, que acabem com essa ingerência política, com esses acordos, com essas negociatas, que a gente pare para olhar. É igual hoje eu digo na minha cidade, eu não preciso, São Gonçalo hoje não precisa ter 27, 29 secretarias. Bom, vamos lá. Antes de ir para o comercial, o nosso amigo Delamar França mandou aqui pelo WhatsApp, né? Nelson, gosto muito da linha em que você conduz o programa. Parabéns a toda a equipe e ao convidado, vereador Marcos Rodrigues e outros. Não vá levar meu irmão Edson, pois precisamos dele em nosso programa. Você está fazendo programa, Edson Oliveira? Eu sou garoto de programa. Se ele tá... Delamar, um grande abraço, tô brincando. Se ele está oferecendo o Edson é porque ele é empresário do Edson. Empresário, Delamar tá certo. Bom, grande Delamar, um abraço. Vamos rapidamente para o intervalo, né? E olha, vamos voltar cumprimentando os aniversariantes e outros amigos que estão na nossa escuta aqui, Zé Carlos. Tem vários amigos aqui na nossa escuta e a gente vai cumprimentar. E sem esquecer, hoje não vamos falar mais data aqui, hoje que está todo mundo embolado com essa data aqui. Hoje não dá mais. 2 de abril, pô. Meu amigo Pedro, olha, não sai daí não, que hoje nós temos mais informações. Daqui a pouco eu quero
eu quero uma opinião rapidinha com relação à atitude da Dilma. Até agora nós falamos do salário, né? E do burrinho de carga, né? Agora eu quero falar da posição da Dilma. Por que ela não assumiu os microfones da Rede Nacional para passar a sua mensagem? É com você, Pedrão. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. Zé Carlos, quero cumprimentar aqui uns amigos que estão na nossa escuta. E antes quero apresentar essa mesa aqui maravilhosa, né? Começando pro nosso amigo Pedrão na sonoplastia, meu amigo Zé Carlos Rocha na produção. Obrigado. Meu amigo Edson Oliveira. Oi, tamo junto. Homem do programa. Homem de estação, né? Estação programa, 88. Homem de estação. Programa. Meu amigo Lúcio da NitNet. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. O nosso vereador Marco Rodrigues. Obrigado, Nelson. Tá certo? Bom, aí você conhecendo essa mesa, nós vamos aqui cumprimentar, Zé Carlos, as pessoas que nós estamos nos ouvindo, né? Nosso amigo Oswaldo Mendes, né? Que está ligadinho conosco. Celso Pontes. Darques Freitas, que está ligado conosco, que está devendo uma ligação, não é isso? Adilson Soares lá em Jaguarembé, que está nos ouvindo. Ao nosso amigo Ledilson, que está advogado, está sempre trabalhando e nos ouvindo. Ao Emanuel, o doutor Emanuel Aguiar também nos ouvindo. Ao Samuel Cremonês, que está sempre na nossa escuta. O Agriberto Mendes, que inclusive participou ainda há pouco pelo WhatsApp. E agradecer aí também toda a equipe do Jornal Fluminense, que também está na nossa escuta. O Renatinho do PSOL, né? Vereador. Cláudio Leite, grande Cláudio Leite, né? Ronaldo Vinhosa. E a Vera Benedito está na nossa escuta, já comunicou que está nos ouvindo, Zé Carlos. E o Paulo Lemos, presidente do PSDB em Niterói. Quero mandar também um abraço, já falei ainda há pouco, Celso Arduin, que participou aqui, escrevendo para o nosso programa. E o Alvin Nicolau, lá de Jaguarembé, ligadinho na nossa escuta, Zé Carlos. Mandar um abraço também pro Beto da Garagem, sempre ligado no programa, a Cailza do Joque, o Aécio de Santa Isabel também, né, que mandou um abraço pra prima, a Maria Constância, lá de Saquarema, também tá curtindo o programa. Nosso amigo Kleber Canela, em Santa Isabel, também curtindo o programa. Que ótimo, isso é muito bom. Serginho Total. Grande Serginho. E Celeste Carvalho, estão lá na Portuguesa com o radinho. Não, tá com chicote. Serginho não larga o chicote, entendeu? Lá na Portuguesa, essa hora do treino do Berrel. Você já levou do Serginho? Que é isso? Nenhuma, porque ele é meu compadre, rapaz. Não bater bem, rapaz. Não, mas isso. Começa batendo em casa. Não tem nada disso, não. Não é isso? Que é papo de macho, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz? Papo outro, vereador. Vamos pro nosso aniversariante? Vamos pro nosso aniversariante, Pedrão. Bom, o João Gustavo tá na linha? Vamos pro aniversariante. Depois vamos pro João Gustavo, que ele tá no telefone. Tá na linha, tá no telefone, então vamos lá. Eu acho que ele vai pelo celular. Vai pelo celular, ô Pedro Lucas? Eu acho que ele não vai pelo celular, não. Ele vai pelo celular, ele vai ligar pro Vai ligar pro outro? Então vamos rapidamente pros aniversariantes, Pedrão. Vamos falar aqui dos aniversariantes de hoje. Parabéns pra você, essa data que... Tá aniversariando hoje o nosso amigo Ornella, né? Da arte, né? Adson Tavares, Luciano Gomes, a deputada Marta Rocha está aniversariando. O deputado faz aniversário também, Pedro, o Edson. É verdade. O Isaac Esteves, né? Que é lá de São Gonçalo, que acho que é presidente do Prona. E também o Flávio Bolsonaro. Esse é homem, hein? A minha prima Estelza do Vale. O Eliseu de Souza também está aniversariando. O bispo Pedro de Paula aniversariando. Nosso amigo Evaldo Júnior lá em Jaguarembé, que está nos ouvindo. Aquele abraço, Juninho.
e também o Paulinho Torres de Jaguarembé, que está aniversariando. Bom, e tem mais aniversariante aqui, né, doutor, o vereador? Pode cumprimentar aqui seu aniversariante, vereador. Também mandar um abraço pro meu irmão Sandro Rodrigues, que essa semana aniversariou também, o meu padrasto Alcide Emílio, que também completaram mais uma primavera. Que ótimo, parabéns a todos. E também pra Maria Constância, que está aniversariando hoje, lá de Saquarema. Vamos no telefone, Ana? João Gustavo na linha. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Nelson. Parabéns aí por esse belo programa. Eu estou aqui de Maricá escutando teu programa. Não posso deixar de não cumprimentar essa bela mesa aí, o Lúcio, o Marco. Eu tô com ciúme. O Zé Carlos. Eu estou com ciúme, meu amigo. É uma vez aqui e outra com Quaquá. Isso tá pegando mal pra caramba. O Quaquá eu quero distância, rapaz. Aliás, essa turma do PT, rapaz, não generaliza. Generalizar tem distância de tudo. Um presidente que vai um ex-presidente que vai para um palanque para dizer que a imprensa toda tem que se unir e acabar com ela, que a imprensa brasileira não presta, ele está perdendo o rumo da coisa. Ou então está bebendo muito mesmo, né? É cachaça. Não sei o que ele está bebendo, mas ele está perdendo o rumo da história. Se embebeda também com a ideologia, né, irmão? Olha só, nós estamos passando por um momento do país que eu acho que a gente está perdendo tudo, né, nesse país. Está perdendo a moral, a ética, está se destruindo as famílias. Essa história da menoridade que a gente já debateu várias vezes aí, você viu a reportagem que passou em todas as televisões, dos menores esfaqueando uma pessoa em plena Avenida Rio Branco ali, cada vez é maior aquele bando de menores, pego que é espancado pela sociedade, a pessoa responder por agressão a menor, né? Sim. Tá difícil, tá complicado. Sim. Alô? Caiu? Agora, pior é o nosso salário mínimo. É isso que eu quero que é o nosso foco aqui. Como é que você está vendo? Como é que você vê o salário? E hoje eu acabei de fazer uma continha aqui rápida de um produto, né? Por semana e tal. Economizando 1 quilo de café por mês, 1 quilo de açúcar, uma lata de óleo e tal. Eu nem falei a quantidade de pessoa não. Quer dizer, vamos botar um casal, né? Sobrou, João, R$182 para ele comprar roupa, remédio e pagar, por exemplo, comprar livro para os filhos, se o filho se tiver. E é complicado, meu amigo, muito complicado hoje para se viver nesse país. Lazer de uma família. Não, tirei a internet, o Lúcio falou, tem internet, tem telefone. Não, Lúcio, esquece isso. Não sobra nem para o lazer da família. Agora, Nelson, esse salário mínimo, por que o governo força esse salário mínimo absurdo? Porque quem mais paga salário mínimo é o governo. É o governo. Com os cabides. As empresas, na sua maioria, não pagam esse salário mínimo. Você vê aí todo o salário inicial de um bancário, de um rodoviário, do metalúrgico, não é salário mínimo. Mas, João, ele tem que completar com hora extra, meu irmão. Aí é o tipo do negócio. A empresa... Nelson, o salário mínimo incide no governo porque ele tem que completar com aqueles cargos comissionados. Dá um salário mínimo de miséria para o cara. Para você ter uma ideia, os funcionários da Prefeitura de Niterói, na sua maioria, ganham menos do que o salário mínimo. E aí é complementado com comissões. Por isso que você tem uma prefeitura que nenhum funcionário quer se aposentar, está se arrastando lá até morrer, porque se perder as comissões, com o que ele tem que receber de aposentadoria. Dessa falida imagem de Niterói, ele morre de fome, não compra nem o remédio que ele necessita. Esse país tem que ver que quando você precisa se aposentar, é que mais você precisa de um bom salário. Não precisa de esmola, não, como o Lúcio aí sabiamente falou, não precisa de esmola, de gratuidade, não. Ele precisa de uma aposentadoria digna. O trabalhador precisa de salário digno. Não é vale transporte, não é Bolsa Família, não é isso não. Nós temos que abrir a mente e colocar que o empresário não é bandido. O empresário não pode estar pagando uma tarifa tributária como paga nesse país.
E aí é que corre a sonegação, corre essa bandidagem de quadrilhas para fazer cartel, para ganhar contratos, essas coisas todas. Se o país tivesse ordem, com salários dignos, com taxação tributária séria, comprometida, e não com essa bandidagem que ocorre dentro da área da saúde, da área da educação, que a gente vê todo dia nas manchetes do jornal, a população seria muito melhor paga. Tá certo. Nelson, parabéns aí. Obrigado. Um bom programa para vocês. E sábado que vem eu estou aí com vocês. Lúcio, Marcos, Zé Carlos. Valeu. Zé Carlos, vai ser campeão amanhã? Com Vai ganhar do certeza. Vasco? Já preparei até a faixa. Vamos ver para não deixar mais mais um botafoguense aqui, rapaz. fazendo essas estrepulias dele. Tem o vereador é vascaíndo. Aí, tá aqui na mesa, vascaíndo. Mas a gente continua tendo a maioria aí tricolor. Vascaíndo fora, tá certo, meu amigo. Vascaíndo. Obrigadão, João. Tá bom, um abraço, fica com Deus, um abraço a todos os teus ouvintes. Valeu. Ô, Nelson, depois de 18 anos, o campeonato carioca vai ser disputado entre times da segunda divisão. Tá bom. Ô, Nelson, Ilse Janice é lá no sítio São José, no município de Tanguá, curtindo o programa. Ele manda um grande abraço pra comadre Vera, que é sua prima, e o Paulo, né, o maridão, e pra Poliana, que é a filhada, né? Então mandando um grande abraço, tá curtindo a gente lá no sítio São José. E tá te convidando, hein? Tá te convidando para ir no sítio São José, almoçar lá. Edson já foi lá, já pegou o bocão lá, ó. Janice cozinha, maravilhosa, comida arrumada. Comeu tanto que pra sair de lá, arrancar o homem. Foi difícil. Foi difícil. Comeu muito. Mas o pato ficou lá. Não rolando. Agora, Neilson, um abraço, Neilson. Falei em Tanguá. Não poderia deixar de mandar um abraço meu prefeito Valber. Alô, prefeito Valber, meu amigo, tá fazendo um excelente trabalho no município de Tanguá. Itaboraí tá muito bem. Itaboraí também, Elio Cardoso, prefeito Elio Cardoso. E tem dois, então? O prefeito do Valber de Tanguá e Elio em Itaboraí, fazendo milagre que deixaram lá que eu quando tirava leite, eu deixava 2 tetas pro bezerro, né? Quem comigo? Pedro, vamos lá. Eu gostei. Vem cá, programa musical, vamos mudar o negócio aí? Programa musical? Vamos aí pro nosso aniversariante. Já falamos? Bom, eu tô até meio perdido aqui hoje, tanta sacanagem aqui. Zé Carlos. Eu? Zé Carlos. Não vou falar mais nada. De saco aqui tremendo. Olha só. Até falando aí quando falou lá do... O Carlinhos falou, né, de futebol, mas não sei o quê. Isso. Olha só. Aqui não vai nenhuma crítica mulambada, não, que eles acreditavam, certo? Eu estava descendo hoje, isso é verdade, tá? Eu estava descendo hoje do meu prédio para ir à padaria. Comprar aqui um produto dietético pro nosso amigo Zé Carlos, que ele tá de dieta aí. Tá de dieta. Bom, eu agradeço, não me interrompa, por favor. Aí, eu tava um senhor na vassoura da Clean, aí ia passando um cara flamenguista, de camisa do Flamengo, e disse, ei, companheiro, levantou o cabo da vassoura assim, ei, pô, peraí, mas isso é verdade mesmo, não tô aqui de sacanagem não, você trabalha aqui? Ele falou, não, eu trabalho aqui atrás, então, cara, pô, tô numa situação aí, eu comprei o ingresso, eu não sei se isso é verdade, eu comprei o ingresso pro jogo do Flamengo, e você não conhece ninguém que seja botafoguense ou vascaíno para me comprar esse ingresso? Quer dizer, ele já tinha comprado o ingresso antecipado para amanhã, meu irmão. Não, nem comprou ingresso do Flamengo. Não, ele é flamenguista, ele falou que queria. Ele comprou ingresso? Você não vai me desmentir, porque isso é verdade. Como? Ele comprou ingresso para jogo da manhã, acreditando que o Flamengo está aí. Cara, eu tentei comprar o seu Vasco também, teve um funcionário meu que ficou na fila do Caio Martins até para tentar comprar. Pela internet, site disponível direto, não conseguiu comprar. É por isso que ele comprou antecipado. O Flamengo passou a perna dele. Time pequeno é difícil. Ele vendeu, o Lúcio. Pelo que eu percebi, o Flamengo vendeu pro resultado de não aconteceu isso. Ele não pode vender. É porque a federação escolheu o Vasco e o Botafogo para disputar pela primeira vez em 18 anos. Escolheu caramba, rapaz. Vamos pra final. Para de chorar. Vamos ao telefone rapidinho. Vamos discutir futebol. O Miranda já tá dando resultado. Tá eliminado. Vem pra cá, eliminado, rapaz. Eliminado, querer falar, meu irmão. Vamos para o nosso amigo Delamar França. Vamos lá, tá no telefone. Vai lá. Grande Delamar França. Bom dia, Delamar.
Bom dia, Nelson Carneiro. Vem cá, o Zé Carlos, a gente aqui me pergunta, quem tá falando? O Zé Carlos triou pra botar você no ar? Será que triou, aconteceu isso? rapaz, Olha, tá vendo, Elamar? Como é que esse cara... Não. O Zé Carlos é o meu professor. Foi ele que me deu a primeira oportunidade e descobriu aquele talento que eu nem sabia que eu tinha. Sim. Então é por isso que ele sempre dá uma puxadinha para mim, Nelson. Sim, tá certo. Mas vamos lá, fala sobre o salário mínimo. Nelson, o salário mínimo, na minha visão, é um salário até de vergonha. Sim. Você haja visto aí que muitas famílias hoje se encontram, você mesmo acabou de falar ainda agora, separando uma parte que sobra, que é o mínimo do mínimo, para comprar roupas, né, que é a sua vestimenta, remédios, que muitas das vezes as pessoas, ao estresse de receber esse salário, acaba gastando o que não tem só de em remédios. Então, é uma coisa muito importante, que infelizmente o Congresso Nacional, o Senado, não está visando para esse lado. Eles estão muito preocupados no seu bem-estar. Tá certo. Então isso aí para mim é um salário de vergonha. Tá certo, é um indexador, como diz o Daelson, né? Isso, não é isso? Verdade. Meu amigo Delamar, brigadão pela sua participação, estou sempre te ouvindo lá pela internet, trabalhando e te ouvindo, você e o Edson, tá legal? Eu não tenho dúvida disso, eu quero aproveitar para parabenizar mais uma vez aí o programa, você sempre conduzindo brilhantemente. Dá um abraço aí no meu amigo, o vereador Marcos Rodrigues, que eu acompanho seu trabalho na Câmara também, é um dos vereadores ao qual nós vemos que realmente se preocupa com o município de São Gonçalo. E a todos aí que estão fazendo parte dessa mesa do programa Sua Cidade, Seus Valores. E a todos os ouvintes. Valeu, meu amigo. Obrigadão, Delamar França. Esse é o homem, hein? Não é o Lula não, mas ele é o cara. Bom, Nelson, rapidinho, tá vendo pelo celular, mandaram aqui pelo celular, perguntando aqui quem é a primeira dama do Brasil. Então vamos saber agora, vamos saber agora. Peraí. Qual é o WhatsApp daqui do Zé Carlos? O WhatsApp daqui, qual é o WhatsApp daqui? Não, vai pelo meu. Então fala. 999959153. 9999153. Mas vamos rapidinho. Rapidamente que eu quero entrar num assunto aqui da cidadania. O que você achou da Dilma? Ela amarelou ou ela que realmente deu uma calçarreada na Globo ontem? Não, ela apenas não tinha nada o que dizer. Porque o que ela ia falar, o trabalhador já sabe, né, que é só mentira. Então, como mentira não faz bem à saúde, ela se poupou. Porque panelaço era certo, né? Panelaço era certo. Ninguém ia dar ouvido a mais mentira, rapaz. Tinha uma família que botou lá no Facebook, tem 10 panelas vazias em casa, minha família, um pra cada filho, cada um ia bater a panela. E já chegaram até chegou aí na internet, o panelaço virtual também. Tem? Tem aqui o som de panelas batendo e tudo mais. Eu achei interessante o seguinte, alguém disse, ela não vai dar mole pra maluco bater panela logo. A verdade é que ela não tinha o que dizer, né? E a vergonha também. É uma pena, né? É uma pena. Se alguém Ninguém nunca me viu, nem vai me ver eu fazendo campanha fora Dilma, fora Collor, fora isso, fora aquilo. Eu nunca fiz, nem o Sarney eu fiz. Agora, só que tem uma coisa, discutir a verdade, eu discuto. Eu acho que esse negócio fora fulano é muito radical. Eu não parto para radicalidade. Eu parto sim pro debate. O debate convence. A radicalidade é aquela famosa do matar o gato. O cara gosta de ver o gato miar, mas mata o gato. Aí não tem como. Meu amigo vereador, como é que você se sentiu assim, meio chateado? Você queria ouvir a sua presidenta? Como é que é? Presidenta do nosso país, né? Não, é sua, é minha. É nossa. Não tem jeito, é nossa. Infelizmente. Eu acho, Nelson, como a gente estava falando aqui no início do programa, eu acho que a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Nós, como os políticos, temos que ser políticos quando tá bom e quando tá ruim. Então, eu acho que a presidenta, mesmo que ela não tivesse nenhuma justificativa plausível, eu não acredito nesse posicionamento que seja de alguma forma tentar agredir a rede de televisão TV Globo, eu não acredito. Mas eu acho que ela podia ter vindo a público e parabenizar os trabalhadores por esse dia, embora o país atravesse a situação que atravessa, e reconhecer, porque eu digo que assim, é motivo enquanto a gente não reconhece os nossos erros, a gente não consegue avançar, correto? Enquanto a gente não reconhece as nossas limitações, as nossas dificuldades, dificilmente a gente vai avançar. Então,
hoje é um momento que a gente vive, e eu brinco que o Aécio deve estar muito chateado com a Dilma, né? Porque ela está fazendo tudo que disse que não ia fazer e que ele disse que ia fazer, né? Então, hoje é a realidade do país, e também eu acho que a gente tem que hoje também olhar por um lado que ela hoje, eu acho que na visão da presidente hoje, o fato dela estar propondo as reformas que ela está propondo contra tudo que ela falou durante a campanha, ela vai pagar um preço alto. Vai pagar um preço alto político. Isso. Ou seja, porque não dava, a coisa chegou num tal ponto que não dava para continuar mentindo. Então aí teve que partir para a realidade. Então eu acho que ela perdeu uma grande chance. Bom, nós vamos entrar rapidamente aqui daqui a pouco, nós vamos falar sobre cidadania. Eu quero... Não, vou no Lúcio, pode ficar... Pô, tem assessor de Lúcio aqui. Eu não sabia que você assessorava o Lúcio. Realmente. O Lúcio tem que falar. Não, ele ia começar a falar e você cortou. Meu, brincadeira. Eu gosto, até porque... Eu vou encaminhar uma pergunta aqui pra ele. Eu gosto muito do Lúcio falando, entendeu? Com certeza, eu gosto de ver todos vocês. Bom, Lúcio, quando eu reclamo, não, esse problema é dela, pessoal, mas a voz não era dela, é a voz ela representa o poder, ela é figura máxima. Alguém perguntou, é a primeira-dama? Não vou partir para esse negócio de primeira-dama, não, porque ela... a primeira-dama ela é a dama do Brasil, ela é a esposa do Michel Temer. É a vice-primeira-dama. Ela que é a primeira-dama de fato. O Brasil deixou de homenagear o seu trabalhador na pessoa da Dilma, falando. Podia falar o que falasse, mas ela representa o Brasil naquele momento. Ela é o preposto. Não, ela não é um preposto, ela é a pessoa que representa legalmente o país. Ela é chefe de Estado. E o Estado, dessa vez, resolveu não manifestar o seu apreço pelo trabalhador. Eu vi por esse lado. E você, Lúcio? Também. Como o Edson falou, quando eu cheguei aqui, ele estava comentando. E era do Partido dos Trabalhadores. Pois é. Do Partido dos Trabalhadores. E não foi como chefe da nação, presidente da República, do partido pertencente ao Partido dos Trabalhadores, não foi na televisão para elogiar e para parabenizar os trabalhadores do Brasil. Ela não foi. Porque não tem o que falar e porque tem medo do panelaço. Isso aí é um reflexo da demagogia, como o vereador Marcos citou, de na campanha falar uma coisa como se o país estivesse vendo as mil maravilhas, a economia estivesse em voo de cruzeiro, tudo muito ótimo, ganhou a eleição, começa a fazer a pancadaria e o povo se assustou, ficou frustrado e a rejeição dela é de, sei lá quantos por cento, só tem 10% de aprovação. Então melhorou, porque ela estava com 9%. Pô, avançou, ou você né? Tá arredondando? Tá com 10, eu tô arredondando. Tá arredondando pra cima. Mas não sai dessa faixa. Fernando Henrique, nos piores momentos, não deixou de fazer as declarações. Você falou do Sarney na época, lá também não deixou de fazer as declarações. Isso aí mostra que desses últimos 30 anos, pós-período militar, isso aí mostra que realmente o governo do PT, da Dilma e do Lula está num desprestígio extraordinário. E isso daí é catapultado pela crise econômica, que eles mesmos geraram, por incompetência na economia, por uma política equivocada na economia. Então, tá aí, o resultado é esse mesmo. Tem que fugir, porque senão vai ter panelaço, porque senão o Congresso vai colocá-la contra a parede, e ela está usando das táticas mais maquiavélicas da política possíveis. Bom, Edson, uma coisa me chamou a atenção, tem 5 minutinhos pra gente fechar, pra gente passar para esse tema, mas eu quero ouvir vocês três aqui sobre isso. Olha só, quando eu vi a força sindical de um lado e a CUT do outro, significa também que o Brasil, os trabalhadores racharam? Com certeza, até porque Paulinho da Força hoje é uma oposição ao governo, é uma oposição ao PT. Né? É uma pena que só agora ele tenha ficado. Pois é, não, mas hoje, eu tô falando hoje. Enquanto a vaca tava gorda, tá. Pois é, mas hoje... a vaca hoje tá sem sangue, hoje, ele sabe que vai morrer amanhã. Hoje ele é oposição ao governo. Agora, em contrapartida, a crítica da CUT com relação ao Paulinho da Força... o tempo todo. Além disso, que a manifestação, a festa dos trabalhadores no dia do trabalhador proposta pela Força Sindical, e a presença dos trabalhadores em massa é porque tinha carro sendo sorteado.
Esse foi... Ih, rapaz, é mesmo. A CUT falou isso. A CUT? Tá certo. Tá certo. Mas a CUT recebe o dinheiro, não dá o carro pro pessoal. Marco, você viu? Como é que você viu isso aí? Vamos esquecer o sorteio. Bom, o sorteio do carro também é uma situação complicada, né? É igual o negócio do cara ter ido pra comer no McDonald's naquele dia, não é isso? É verdade. Porra, isso é sacanagem, isso é brincar com o povo. Eu, quando vi aquele carro em cima da coisa, eu senti o seguinte: estão retalhando ou estão realmente levando o trabalhador a zero. Mas a Força Sindical sempre fez isso no Dia do Trabalhador, sempre sorteou carro lá pros seus filiados lá. Mas não com esse montão de político, político de um lado, político do outro em cima. Porque quando eu vi aqueles políticos, uma coisa Edson, me perdoa, uma coisa é a central distribuir prêmio sorteando o trabalhador. Isso. Outra coisa é ela chamando alguém para lá para botar político do lado, como eu vi o Aécio Neves. Eu não aprovei isso. Pô, Nelson, mas verdade, olha só, a CUT e a CBT, pô, tinha lá o Lula lá falando um monte de bobagem. Mas não deu nem uma bicicleta. Mas tá bom. Não precisa da bicicleta não, ele dá muito mais pros companheiros dele. Amém. Como é que você viu isso aí? Você acha que tá rachado, Marco? Com certeza, mas isso, Nelson, é reflexo da politização dos sindicatos. É nada mais do que isso, a política contaminou. Porque o que acontece, gente? A gente não pode fugir dessa realidade. Como eu digo, eu gosto muito de jogar com a verdade. Nós hoje, o que normalmente o Poder Executivo, né, as representações políticas normalmente fazem? Se eu tiver nas centrais sindicais gentes do Poder Executivo, torna mais fácil qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de ação. Verdade. Então houve, e aí não dá para fugir disso, é o que acontece na maioria das cidades. Por exemplo, existem os conselhos municipais, que teoricamente deveriam ser imparciais com relação às ações do Poder Executivo. Então, normalmente o Poder Executivo indica algumas pessoas para os conselhos municipais, que é igual hoje. Nós temos que rever a lei também, como eu falo, rever essa indicação política que aconteceu essa semana, na semana passada uma e nessa semana outra, as indicações políticas, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Caramba! As indicações políticas, como aconteceu para o Tribunal de Contas do Estado essa semana, que foi motivo de dominar as mídias, né? É a politização de todos os segmentos, porque eu digo, você tem três poderes que têm que ser independentes e harmônicos, cada um com suas funções. Então, o que a gente tem Não homogêneos. E o que a gente tem visto, Nelson? Inclusive chegou às classes. Não dá para misturar sindicato com política. E aí, eu digo que hoje, essa divisão entre força sindical e CUT representa isso. O Paulinho da Força, hoje ele é um agente político e era um representante sindical. Ele se dividiu. E a gente sabe muito bem que o que aconteceu ao longo de muito tempo. Houve a politização dessas centrais sindicais. E agora mostra um racha nisso em função do representante de uma força. A minha preocupação é o resultado disso, que em vez de se tomar, hoje eu vejo, por exemplo, uma esquerda fragmentada, né? Toda fragmentada. Aí vem esse setor do trabalhador também se fragmenta. E parece que isso aqui me preocupa muito. Gostaria de falar mais alguma coisa, Lúcio, pra gente passar aqui à frente aqui? Não, pode passar à frente. Sim. Bom, até aqui dentro do nosso... Edson, gostaria de falar alguma coisa? Não, só para corroborar com o vereador Marco Rodrigues, no seguinte sentido, ele falou que está tudo politizado aí, né? E eu acredito que muitos sindicatos hoje são para partidos, quer dizer, são paralelos a partidos, né? Escolha o seu partido e vamos trabalhar juntos, quer dizer, vamos trabalhar não, vamos tentar arrumar as coisas juntos. Né? O Eduardo Cunha disse muito bem numa entrevista dessas Esse cara tá me surpreendendo, que a CUT é o braço sindical do PT. Pronto, e é mesmo. Tá aí. CUT não é um sindicato, aquilo ali é um braço sindical do Partido Trabalhadores. É tipo um MUC, né? Exatamente. O caminhão, o que levanta. Foram lá na Paraíba, o Eduardo Cunha foi na Câmara Legislativa da Paraíba para poder falar. A CUT botou um monte de gente lá para poder gritar, vaiar, quebrar, bater, para poder não deixar o cara falar. Mas agora ele também tem que reconhecer que a força sindical tá passando a ser um braço da direita, né? Tá, mas não tá quebrando patrimônio público. Bom, aí eu não sei, não tá no poder. É verdade. Não tá no poder. Não tá deixando, não tá impedindo ninguém de falar. Não tá no poder. Não, a força sindical não tá impedindo ninguém de falar.
O que a CUT faz, vai pra rua, quebra-quebra, isso aí e se infiltra, coisa de PT em manifestações, mesmo. né? Eu quero só deixar claro aqui que MST. Eu quero deixar claro que o nosso microfone está aberto aqui, a CUT, né? Qualquer central sindical, nosso... Nelson Carneiro é fã do MST. E o Eduardo Cunha também está me surpreendendo também, positivamente. Eu sou fã, Edson. Do MST. Talvez é o seguinte, eu sou fã daqueles que vivem trabalhando sem viver defendendo por esmolas. Então há uma diferença. Eu fui trabalhador braçal, eu sei o que é o sacrifício, mas também sei discernir muito bem que aqueles que eles dizem trabalhadores são pessoas manipuladas, que quando consegue, vende, é o caso do terreno, da reforma agrária, é isso que está aí. Então, meu amigo, eu sou amante de quem trabalha no silêncio, mas eu também sou contra um governo que explora aqueles que trabalham. Agora, também um governo explorar famintos, com o nome de trabalhador, e dando um sanduíche por dia para os caras, também isso é sacanagem. Não é isso? Bom, eu quero falar um pouco sobre a cidadania, direitos humanos e a morosidade da justiça e a impunidade. Bom, nós vivemos num contexto seguinte, e que a gente vê os direitos violados, né? Nós discutimos aqui semana passada a situação dos presídios, dos albergues, das instituições que cuidam dos menores, e a gente sabe que é um abandono. E vimos um foco dos direitos humanos, né? Há um foco que direitos humanos só serve para defender bandidos. Eu não vejo bem por aí, mas esse é o foco que a sociedade tem. É igual o foco que a esquerda criou. Se você botou farda, você é o diabo. Se você botou farda, você é o diabo. Então nossos filhos já se criam naquela situação. Quando vê um cidadão de farda, ele não vê um ser humano, e sim ali um semente do mal. Então essa é uma construção que nós vimos. E aí eu vejo isso. E nós temos hoje, não existe uma democracia forte com o judiciário amordaçado. E agora se acabou de falar. E eu quero até pedir permissão ao vereador, quando ele fala na politização, vereador, que eu penso assim, nós somos políticos por natureza, claro. Mas à medida que nós tentamos envolver os nossos interesses com o poder maior, nós não estamos sendo politizando, nós estamos sim politicando ou fazendo politicagem. E esse é meu foco. Peço desculpa de discordar com relação que nós estamos politizando hoje o judiciário. Não, nós estamos tornando o judiciário politiqueiro. Partidarizando. Então isso é que me preocupa nessa situação. Então, a situação é essa. Mas como é que você vê hoje a nossa cidadania, o Edson de Oliveira? Rapaz, você que é um cara que ouve a comunidade, está sempre ouvindo. Olha, nós temos... cidadania é um conceito que envolve muita coisa, entendeu, Nelson? Entre elas o seguinte, a mobilidade urbana, né, o direito do cidadão de ir e vir, a segurança, né? Coisa que hoje, lamentavelmente, nós não vemos com destaque positivo, lamentavelmente. O vereador Marco Rodrigues enfrenta esse problema também na sua cidade, em São Gonçalo. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Hoje um cadeirante praticamente não circula nas calçadas de São Gonçalo, é impossível, né? Essa é a questão, é uma questão de cidadania, não é? O transporte coletivo também é um caos na cidade, né? O ordenamento urbano da cidade é uma questão de cidadania. Os cadeirantes que não têm direito os deficientes físicos que não têm condição de circular pela sua cidade. Não existe uma questão de mobilidade, né? Não existe essa possibilidade de acessibilidade, que eu quero dizer. Hoje, se um cadeirante quiser visitar a Câmara Municipal de São Gonçalo, por exemplo, esse é um trabalho muito grande, são 2 lances de escada, né, e mais um corredor estreito e um local exíguo, né, pequenininho, e sem espaço suficiente nem para que os vereadores possam exercer nenhuma situação de emergência, os próprios vereadores. Em uma situação de emergência nem se fala. Então, cidadania, Nelson, requer isso tudo, né? A atenção é multidisciplinar, digamos assim.
Zé né? Carlos. Ô Nelson, a doutora Rita Fernandes, do INSS, está curtindo o nosso programa aqui do centro. O pastor Aurélio, a esposa Graça, também do bairro aqui no Grande centro. pastor Aurélio, Ele estava encontrou com caminhando você, na aula ontem à noite, né? Mandando um grande abraço para você. Um abraço, pastor. Rita Fernandes. Pastor Aurélio. É uma boa debatedora, hein? Qualquer hora vamos convidar ela. E eu quero aproveitar aqui, eu corrigi aqui uma injustiça, que eu tinha uma aniversariante que eu escrevi aqui e não falei, que é a minha prima Vilma Martins, está aniversariando lá em Jaguarembeza. É prima, imagina se fosse minha prima. Boicotei a minha prima, né? É mãe da Vera, mãe da Vera. Tá legal? Abraçando aqui a nossa prima Vilma. Mas, ô, Lúcio, o Edson falou ali do cadeirante, o cadeirante, aquele que não tem espaço, que muitas das vezes essas rampinhas que são feitas, o cara vem e estaciona o carro ali na frente, são umas sem rampas... a menor observação. Muito Mas aí rampeiras. quando eu coloquei aqui os direitos humanos, eu justamente, se fosse alguém que estivesse apanhando ou qualquer coisa, um bandido mal atirado, então o direitos humanos estaria lá. Bom, isso é o foco, não é o foco do Nelson, tá? O foco da sociedade. E por que os direitos humanos não estão lá para ver os direitos desses cadeirantes que estão sendo violados, por exemplo, não vou dizer São Gonçalo, vamos dizer Não, a acessibilidade no Brasil inteiro. No Brasil. Não era hora também dos direitos humanos? Peraí, a coisa tá errada aqui. Isso. O pessoal dos direitos humanos, a gente sabe que é um aparelhamento desse pessoal em prol de eleger políticos, né? Inclusive aqui em Niterói nós tivemos um cara da OAB, um advogado ligado a essa área aí, foi candidato a deputado federal, se não me engano, não se elegeu, Davi Moios, um nome assim, o cara até bateu boca com o Bolsonaro na frente de um quartel, que ele era da Comissão da Verdade, do PT, e aí bateu boca com o Bolsonaro, que o Bolsonaro queria entrar também, teve um problema todo. Então é tudo política. Agora, quando morre um policial militar ou uma família vitimizada pelos bandidos, esse pessoal não vai lá prestar solidariedade à família da vítima, não vai. E nem do policial militar, que ali morreu nos defendendo, dando a sua vida em prol de nós, dos nossos filhos, dos nossos parentes e da sociedade. Mas em cima de bandido vai. Por quê? Porque é uma questão ideológica. É uma questão para tentar atingir. Sim. Ideologia? Esquerdizante, com certeza que absoluta. Isso? Não podemos. Desculpa, mas eu sou isso, menosprezar. Não podemos usar direitos humanos como politicagem. Usam para conseguir verbas, para conseguir dinheiro, para conseguir eleger político, para conseguir apoio, para conseguir voto nas áreas do pessoal mais assim de radical, de extrema esquerda, ligados a movimentos sociais, a direito de afros e tal. Esse pessoal todo aí voto, curral eleitoral de muitos desses líderes de movimentos de direitos humanos. A OAB também está ligada nisso, infelizmente. Isso. Agora estão se aliando a esse pessoal. Ativistas de movimento LGBT também. Então isso daí, Nelson, você ficou arrepiado? Tudo isso é a ideologia esquerdizante de ter o vagabundo como um coitadinho excluído da sociedade, até menor de idade que seja. Aí. Mas, por exemplo, a rainha da Suécia, que esteve aqui no Brasil para dizer que era contra a redução da maioridade penal aqui no Brasil, de 18 para 16, o deputado federal Jair Bolsonaro, tá aí no YouTube, qualquer um pode botar aí Bolsonaro, rainha da Suécia, você vai ver ali uma parte dele ali, muito interessante, que falou: rainha, você tá aqui para dizer que aqui no Brasil a redução de 18 para 16 você é contra, né? Pois é, mas lá na Suécia a maioridade é quanto? É 15 anos de idade, né? Com 15 anos o garoto vai pra cadeia, né? Então isso daí é PT, PCdoB, PSOL, e pessoal, partidos aí de esquerda, ONGs, LGBT, toda essa galera aí que defende bandido como se fossem excluídos da sociedade, como se fossem coitadinhos e tal, é esse pessoal, Nelson. Não se engane, nós não podemos nunca menosprezar a força da ideologia, da ideologia mesmo de esquerda. Esse pessoal há mais de 40, 50 anos lutam
lutam no campo ideológico contra os valores tradicionais da democracia, do cristianismo, das instituições, da propriedade privada, da família. Exatamente. Esse pessoal luta contra isso. E você pode analisar cada chefe de movimento de direitos humanos. Pode analisar, eu aposto com você, Nelson, você encontrar um que nunca teve, mas nunca teve nem tem nenhum tipo de envolvimento com algum partido ou político de esquerda ou do PT. Bem lembrado. Eu aposto, eu desafio qualquer um, inclusive qualquer ouvinte aí, a dizer um grande nome dessa área dos direitos humanos que nunca esteve envolvido com um partido de esquerda, com políticos e nem com esse governo que está aí hoje. Bom, eu quero dizer que quando eu falei que me arrepiei e às vezes de repente eu vejo uma situação e quando se fala que direitos humanos, o vereador, é mais para o bandido, alguém, não sei se vocês se lembram de um episódio que teve em Copacabana que 2 mulheres ficaram refém, né? E o bandido queria um juiz, um defensor, um promotor, a imprensa, exigiu tudo. E foi um corre-corre de mais de 2 ou 3 horas e as mulheres lá na mira do bandido. E aí foi, inclusive, um defensor que é amigo meu, né, que foi lá para ajudar, que era dos direitos humanos. E aí fiquei imaginando, e as mulheres saíram ali infartando, teve uma que teve um problema cardíaco. E os direitos humanos não foi no hospital ver essa mulher, a vítima. E foi esse foco, vereador, que de repente, e aí vinha os caras e dizem, por que você não acha? O recurso humano não tem dinheiro para resolver, é pouco recurso, etc. Mas essa situação acaba legitimando aquilo que o Lúcio acabou de dizer, e o foco da sociedade, que só tem direitos humanos para bandidos. E eu deixo até o microfone aos defensores dos direitos humanos. Mas aqui o foco é esse. Eu não quero dizer que é o foco do Nelson, tá? Mas é o foco da sociedade, é isso que está aí. Se corrigiu, se foi lá atender com televisão, com o defensor público, o cara saiu com o rosto coberto e as 2 mulheres saíram na cara de pau numa ambulância direto para o hospital e ninguém foi lá ver, o vereador. Rapidinho, antes do vereador falar, é o que eu já falei num programa desses. Aqui, no Brasil, os direitos humanos mesmo é a Igreja Católica, são as igrejas evangélicas, é o trabalho que a Rosemary Fractuoso, por exemplo, faz. E isso sim é direitos humanos, que independentemente de qualquer coisa, está tratando a sociedade como um todo, as pessoas que precisam. Lá, vereador. Pegando um pouco, né, o Nelson, acho que está falando de cidadania, direitos humanos, né? Porra, aqui o ponteiro faz assim, né? Gira, né? Um negócio de louco, cara. O que acontece? Cidadania é uma questão ampla, né? A palavra cidadania já diz isso. E o que garante essa amplitude, eu acho que é a palavra acesso. Que é acesso. Cidadão, ele tem acesso à educação, acesso à saúde, acesso à mobilidade. Tem que ter, né? Tem que ter o acesso ao transporte e tal. E aí, como eu digo, no termo cidadania nós avançamos muito. Hoje nós elegemos nosso presidente, nós temos acesso hoje a informações que a gente gostaria de ter no passado e não tinha, mas ainda gostaríamos de ter muitas informações que nós não temos hoje. Na área de saúde, a saúde não é garantida a todos, a educação não é garantida a todos, a mobilidade não é garantida a todos. Eu acho que o foco do direitos humanos, das pessoas que trabalham com essa questão hoje, estão só preocupadas na questão dos direitos humanos, na garantia da vida, né? Quando oferece algum risco de morte para aquela pessoa, aí o direito humano acho que interfere. Só que não é só isso a questão do direito humano, né? A questão dos direitos humanos é a garantia dos direitos dos cidadãos, né? E se a gente precisa garantir isso, a gente precisa perder esse foco. E aí eu fico preocupado, porque às vezes você pega os meios de comunicação hoje, o que vende o jornal? É a tragédia, é a desgraça. Então tem temas que dão mídia e tem temas que não dão mídia. Então as pessoas acabam focando no que dá mais visibilidade para que aquele trabalho apareça. Porque se for falar em direitos humanos, a gente tem que olhar uma coisa de maneira muito mais ampla. O acesso à saúde não é garantido a todo mundo, o acesso à educação, e a gente tem que parar para pensar o seguinte, é o que eu falo sempre, vamos olhar 10, 20, 30, 40, 50 anos para trás, vamos ver onde a gente estava e onde nós estamos hoje. É óbvio que a gente avançou bastante, mas ainda não chegamos aonde a gente gostaria. E precisamos
E aí, Edson, para você ter uma noção, o porquê da minha crença. Porquê da minha crença que amanhã pode ser diferente. Nós temos problemas estruturantes em São Gonçalo há 125 anos. Verdade. Por exemplo, o Edson colocou uma questão hoje que envolve a cidadania. Por exemplo, na Câmara de São Gonçalo, nós, nos últimos 124 anos, nenhum munícipe tinha acesso ao que acontecia na Câmara, aonde era publicado, não tinha acesso a nada que era feito no Poder Legislativo. Por quê? O acesso físico é difícil, o acesso à informação é mais ainda. Por exemplo, a Câmara hoje recebe 50 pessoas. O acesso mas sentado só 35, né? Sentado 50. E 50? aí tem alguns em cima. Então, por que a minha crença que amanhã pode ser diferente? Só para compartilhar com todos que nos ouvem e com vocês aqui. Nós hoje possuímos na Câmara a TV Câmara, que foi uma conquista de décadas pretéritas aí. Nós temos hoje na Câmara um site, que é uma coisa que todo mundo tem, para que tenha acesso à informação. Ainda está em funcionamento. A partir de agosto agora, nós vamos estabelecer de maneira física a independência do poder, a emancipação e a independência do Poder Legislativo de São Gonçalo. Porque as pessoas hoje confundem a prefeitura com o Poder Legislativo. Então, a partir de agosto, mais tardar em setembro, nós vamos ter a nova sede do Poder Legislativo, que nós vamos sair de 50 pessoas, Nelson, para quase 200 no plenário, onde vamos ter acessibilidade de todas as formas. Por exemplo, temos elevador no prédio novo, vamos ter o gabinete, vamos poder receber a população de maneira mais digna, de maneira mais decente. Temos assim, vamos iniciar o gabinete itinerante na Câmara de São Gonçalo, fruto desse projeto da São Gonçalo que queremos. Isso. Nós vamos ir para a rua, porque a nossa gestão hoje, a gestão do nosso presidente Dinei, é uma gestão de baixo para cima. Porque é o que a gente tem visto no nosso país, no nosso estado, até no próprio município, políticas públicas estabelecidas de quem está em cima da pirâmide. Quando, na verdade, a gente não pode fazer governo e nem fazer política para o povo. A gente tem que fazer governo e política com o povo, com a população. Porque eu não sei, Nelson, o que é bom para você sem antes te ouvir, sem antes conviver com você. É por isso que eu vejo um parlamento sem ninguém protestando. Então hoje... Sem ninguém ovacionando. Hoje, sabe qual é a diferença do parlamento de São Gonçalo? Nós hoje? temos 1.000 e quantos habitantes? 1 milhão e pouco. Você vê hoje, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre isso. Eu acho que os parlamentos, não só dos municípios, dos estados, eles, ao longo dos anos, eles pararam de discutir política. Eles pararam de discutir a cidade, o estado, o país. O que a gente tem visto é o quê? É uma preocupação na manutenção do poder e na garantia dos espaços. E o que a gente vem vendo em todos os lugares. Hoje, eu acho que assim, isso precisa existir? Precisa, mas não é atividade fim. Isso é atividade meio. E aí a gente já entra na questão da terceirização, que é uma coisa que está se discutindo, que é uma coisa que tem que ser amplamente discutida da mesma forma que a reforma política. A gente não pode, mais uma vez, vou usar essa palavrinha que vocês já ouviram, ser reativos. Acontecer um problema, vamos pensar na solução. Não, vamos ser proativos. Isso aí. Vamos olhar o todo, vamos estabelecer uma visão macro para a gente fazer uma mudança definitiva. O que eu ouvia no domingo do Delfim Neto, por exemplo, acontece em todos os países, você estabelece um modelo econômico e você precisa estar avaliando esse modelo econômico a todo tempo e estar fazendo alguns ajustes, porque o que você estabelece hoje não pode ser a mesma coisa para daqui a 10 anos, com certeza. Daqui a 15 anos, é a mesma coisa com a gente. As práticas nossas no passado eram outras. Hoje, em função do acesso à informação, como você falou ainda agora, encontrou um pastor caminhando na praia. Por que todo mundo caminha hoje? Porque a informação chega para todo mundo e hoje chega que se você caminhar, se você comer melhor, se você dormir melhor, se você fazer uma atividade física, você vai viver melhor. Então é por isso que as pessoas estão lá na rua caminhando, porque todo mundo quer viver mais e melhor. Tá certo. O Nelson está vendo aqui pelo WhatsApp, né? Diz aqui, quero dar parabéns a você, Nelson, e a todos do programa. Embora suspeito em falar, destacar a participação do Lúcio pela riqueza de detalhes de suas colocações. Abraços a todos.
José Carlos. José Carlos. Papai tá curtindo. Da Tema. José Carlos. Não, seu pai não. Curso Tema Informático. Curso Tema Informático. É seu pai, né? Isso. Ah, tá aqui. Por isso que ele diz que é suspeito, né? Também realmente nós estamos com uma equipe maravilhosa. Eu acho que o destaque aqui vai mesmo, realmente fortalece todo mundo. Eu acho que o Lúcio tem se sentido fortalecido também dentro do grupo, não é isso, Lúcio? Claro, o vereador Marco. Com certeza. Então eu acho que a prova está aí que nós estamos permanecendo aqui nesse trabalho. Mas eu quero, quando se falava aí da politização, mas assim, quando o Marco fala muito de mudança, eu fico imaginando, será que os parlamentares estão tentando mudar? Mas será que os partidos, vou até continuar com você, e vou pedir você para ser breve aqui, nos 3 minutinhos, que eu quero ouvir os outros, mas será que os parlamentares vão conseguir mudar se os partidos permanecem com a mesma metodologia de filtrar os seus candidatos, vereador? Ô Nelson, hoje, o que eu digo, eu já falei isso aqui, os partidos, eles são formados. Você entendeu o que eu estou colocando? Entendi. Porque, pô, eu desprezo você, que é um bom camarada, tem tudo, mas pega o Lúcio porque ele tem dinheiro. E o Lúcio vai falar o que ele quiser. Mas eu não tenho dinheiro também. Lúcio, Não, é exemplo. Mas, Nelson... Aí despreza um cara que é bom, acha que tem dinheiro também. Escolheu mal, Nelson. Hoje... Não, vou impor isso aqui, né? Hoje, a gente não pode descartar a importância do capital na nossa sociedade. Não dá pra gente, é o que eu te digo, é a mesma forma que eu tenho que reconhecer as minhas limitações e as minhas dificuldades e os meus defeitos, eu tenho que também reconhecer o poder que o capital tem na sociedade hoje. Né? O poder de quem hoje assume um partido a nível nacional, a nível estadual. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: os partidos são formados por pessoas. O parlamento municipal, embora tenha representação partidária, ela tem pessoas, ela tem cidadãos comuns, pais de famílias, pessoas que assumiram compromissos no momento da posse, compromisso com as cidades de um modo geral. E o que a gente vem tentando construir é uma mudança de comportamento. Como que a gente faz isso? Através do exemplo. Não adianta nada eu participar do programa aqui, falar um monte de coisa bacana, que todo mundo gostaria de ouvir, se isso não for reproduzido no meu dia a dia. É verdade. Correto? Então, as minhas palavras, elas têm que vir acompanhadas das minhas ações, senão de nada vale. A gente sabe da força do partido político, sabe, mas eu quero chamar também uma reflexão, assim, que a gente vê hoje essa questão... Não estou aqui condenando o partido, estou falando de mas comportamento. Eu quero te chamar uma reflexão... Eu respeito assim, muitas instituições. Nós falamos hoje, se fala hoje a nível nacional em acabar com as coligações proporcionais. Isso hoje, acabar com as coligações proporcionais e estabelecer lá o famoso distritão... Que nós vamos discutir isso lá na frente. Vamos discutir isso lá na frente. Isso eu acho que minimiza a participação partidária. Sim. Porque eu digo que a campanha... Você acha que dá mais espaço? Eu acho que areja mais. Eu acho que areja mais. Eu acho que o partido... Porque nós vivemos uma crise aí atrás, recente, que era... A gente escutou na rua da população o quê? Vocês não nos representam. Nós passamos por uma crise de representatividade que se perdeu por quê? A ingerência política nos sindicatos, nas instituições, que o povo se sentiu órfão. Peraí, sindicato, você está lá para defender o meu interesse, mas você hoje é subserviente. Então, se você é subserviente, você não consegue me fiscalizar de maneira imparcial. Perfeito. Sabe como é que você vai defender o meu interesse se você recebe ele lá de maneira imparcial? Bom, não é uma pena de cortar o vereador aqui, mas eu tenho que nós temos Rapidinho, Nelson, me dá um minuto. Vereador Marco Rodrigues, sem querer generalizar, né? Mas eu observo na Câmara Municipal de São Gonçalo, as outras não interessam, que estamos falando de São Gonçalo, que é onde você atua. Observo uma falta de interesse de determinados parlamentares, vereadores, na atenção que deva dar ao seu companheiro, ao seu companheiro que está lá assomando a tribuna para falar. Eu noto isso muito em São Gonçalo. Eu até não estou generalizando, mas grande parte dos vereadores, quanto o vereador Marco Rodrigues está dando uma mensagem, falando, discutindo até um projeto, né? Tem muitos lendo jornal, outros conversando, outro no cafezinho, outro coçando o sovaco. Agora,
Detalhe. Não, mas você vai... Isso é questão... Você assistindo o TV Senado e assistindo o parlamento é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que o exemplo de que o vereador Marco Rodrigues falou que o exemplo deve ser dado. Então, decoro parlamentar, parlamentar, para mim, é uma falha muito grave e o povo não merece isso. E o vereador, bem intencionado, também não merece essa falta de atenção. Não, o vereador falou aqui sobre a mudança do parlamento. Eu queria que você falasse rapidamente, que eu tenho que passar para o Lúcio, é sobre os partidos. Será que os parlamentares que querem mudar vão ter ressonância dentro do seu partido, que normalmente tem um dono? Nós vimos aqui o PPS em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, captando toda a situação para eleger Conte Bittencourt. E se foi surpreendido que o Zé Luiz Nancy tem mais votos do que o presidente. E foi flagrante toda a triagem para eleger Conte. É verdade. Eu quero saber isso, Edson, rapidamente. Agora, então, o voto distrital seria um avanço, mas eu acho que vai ter uma certa dificuldade para aprovar essa questão aí. Uma certa dificuldade por causa justamente disso aí, dos donos de partido. Tá certo. Lúcio, dentro dessa mudança que o vereador prega ali, que eu acho que tem que ser isso mesmo, se eu não mudar, como é que eu vou querer que o meu vizinho mude? Não é isso? E a ressonância dos partidos, que na maioria tem dono. Hoje nós temos aqui o PP, que foi o partido com 11 partidos envolvidos, e já acena para, como se diz, garantir candidaturas de pessoas que estão incomodadas dentro do PT para ir para dentro desse partido. E aí eu fico pensando, como é que vamos mudar? Se um partido que está nesse comportamento pega um cidadão que quer mudar, e como é que ele vai mudar? Se esse cidadão quer mudança. Esse negócio de partido virou uma obrigatoriedade que o candidato precisa ter para cumprir uma legislação para poder ser candidato. A gente, como vocês têm falado hoje, o caso do PP, do Maluf, por exemplo, ele vende literalmente o apoio da legenda dele a Dilma Rousseff, ao Lula, do PT, vende por causa do tempo de televisão, vende por dinheiro, vende por propina, vende por porcentagem em contratos públicos. Então é isso. Tá uma questão, como o vereador Marcos falou, a população não está nem aí para essa questão de partido mais hoje em dia, nem sabe o nome dos partidos, nem querem nem saber o nome do partido. E quando querem saber alguma coisa, no mais quer saber pelo menos o número do candidato que ele foi com a cara ou que ele quer votar. Então o partido realmente essa reforma política precisa ser feita, tá um negócio esquisito, são dezenas, 40 partidos, né? Mais de 40 partidos, e é isso, o nego fundindo partido, querendo dar apoio em troca de cargo, em troca de ministério, isso aí. Infelizmente. Bom, infelizmente o nosso programa terminou e eu quero que nos preparemos para a gente discutir sobre essa... Eu não chamo de reforma política, não. É a criação desse apêndice, porque reforma política não é isso. Criaram um apêndice aí com relação, que já clareia, como o próprio Marco falou, que é do voto do distritão, né? E eu quero que a gente amadureça mais, que eu quero a gente discutir isso aqui, tá bom, Lúcio? Você com o próprio Edson. Claro. Tá legal? Com certeza. Meu amigo... Ô, Nelson, mandar um grande abraço pro Leonel Querino, presidente do Sindicato dos Radialistas, a posse da diretoria hoje. Tô saindo daqui, tô indo com meu amigo Edson lá para Jacarepaguá, na posse do Leonel Querino, presidente do Sindicato dos Radialistas. Transmita nosso abraço a ele de toda a nossa equipe, tá legal, Zé Carlos? Valeu, Nelson, um grande abraço e até sábado, se Deus quiser. Meu amigo Edson, obrigado pela sua participação. Um abraço, um grande abraço a todo mundo que está curtindo o programa. Muito obrigado, Nelson, pela oportunidade. Meu amigo Lúcio, obrigado. Nelson, obrigado. E fechamos aí a semana aí com descentralização econômica. TSE rejeitou as contas do PT e mandou devolver dinheiro. Insegurança pública em Niterói e São Gonçalo. Brasil passado pelo México em produção de automóveis. Ao desemprego que aumentou para 6,2% em março, a maior taxa desde 2011. E previsão de inflação de mais de 8% para esse ano aqui para o Brasil. Então, é uma semana aí que fecha com esses dados aí negativos. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Fluminense. Meu amigo Marco, obrigado pela sua participação. Obrigado, Nelson, mais uma vez a oportunidade que está aqui. Gostaria de concluir parabenizando os moradores da comunidade lá do Gradim, na pessoa do padre Cláudio Almeida, pelas comemorações lá do dia de São José Operário ontem, uma festa lindíssima da missa e procissão que eu tive a oportunidade de participar e, se Deus quiser, até sábado que vem aí, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Mandar um abraço também pro nosso companheiro Jesuíno Dias, está curtindo o programa. Grande Jesuíno, aquele abraço, Jesuíno. Bom,
Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram aqui pelo WhatsApp, por telefone. Muito obrigado pela sua participação. E até o próximo sábado, se Deus quiser. É com você, Pedrão. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro.